get the ball! Here, stop up! Here! Number 18, Pablo Fornals. Adam! Play off Richie! Play off Richie! Play off Richie! So now the minimum of 4 minutes time allowed. A minimum of 4 minutes time allowed. No more talking the other way. Stoichkov struggling, but makes his way back up to his feet. So what can Sabadell do from this free kick? It's the new arrival, Juan Hernandez, who stands over it, delivers in the set piece. It's there for a strike, perhaps. Stoichkov was aiming for it.
for Stockport County, number 2, Sam Hillian. We're back here this coming Saturday. That one is given in favour of the defending side. So Medios Hassan made a nuisance of himself. Sí, también. Hay que ver qué dice Bustíos. Carlos Muñoz. Es el jugador experto.
challenge there involved El Hassan crowding out along with his teammate Juanpe. Stoichkov is on the receiving end again. Rama trying to chase this one down. Time is running out for Lugo. As things stand, would remain on 27 points. Sabadell would lift themselves out of the relegation zone at the expense of Cartagena. Move 2 points clear of them and of Zaragoza. Peter plays this across. Juanpe plays the simple pass. We've got Barreiro in the centre for this long ball in. Barreiro was trying to challenge for it. He was held up by the defender. The ball took an awkward bounce there. You can see the surface is not ideal inside the area. Bumpy, muddy surface present inside the box. Just dropped unexpectedly there. Peter tries to get that one in. It goes out for a corner. Seen that strategy once again of crowding the goalkeeper inside the 6-yard box, trying to cause some chaos. This one flies in, headed towards goal. And Ian Mackay makes a vital save, and it keeps Sabadell in front. Stoichkov was waiting for that in the centre. Hernandez wanted to take on the opposition defence. Wins a free kick. To the box, headed down, parried away by Cantero. He clutches that one with rather more authority second time around.
Juan Payne. Worked inside. It's a positive move for Lugo again. The cross to the near post is met solidly by the defence. One-handed clearance, it's going to be a goal kick. Just to have come off Chris Ramos last. Fast approaching the final 10 minutes of action here at the Nova Creu Alta. To be a 6th win of the season for Sabadell. It took a while in getting their first victory. Headed on here, closing in on goal, and it's tapped past the keeper, but wide. Off the left post is Edgar Hernandez, who could have sealed the deal there. Stabbing that one past the goalkeeper. Having been played through. Chases after that one, taps it wide. A golden opportunity for Sabadell. Stoichkov wanted it squared to him. Six chances on goal for Sabadell. It doesn't come much closer than that opportunity for Edgar Hernandez, though. Stoichkov. Sabadell growing in confidence as Lugo become a little bit more vulnerable at the back. Rush down the right-hand side again. You have to feel this will be met by the defence. Barreira went down. Down the left-hand side, João Valentim was trying to follow it. It falls loose here. Stoichkov with the foul on Canaya.
into the final 10 minutes. Barredo backs up off onto the defender. Aaron Ray and Angel preparing to come on for Sabadell for the final 8 minutes or so. Into the box here off the free kick. Easy catch there for Mackay. Doesn't drop down to the ground, but he will take his time. Hassan was trying to close that one down. Still an opportunity here for Sabadell. Hernandez staying forward. Al Hassan slides in with the challenge. Into the box. Outswinger, headed down, headed wide. Chris Ramos challenging for that. So we'll get that double switch. Angel Martinez come on for Boniquet. Chaddy will be introduced. Koch is the player who goes off. Picks himself up slowly, trying to buy some time. So that's Chaddy on. 5 minutes remain plus whatever is added on of stoppage time. Yellow card is for Eddie Al Hassan for the challenge to make Hernandez, and there's another yellow card here, this time for Gerard Valentin for dissent. Gerard Valentin will be unavailable for Lugo's next game. That contest against Tenerife. Set to between the players. Gorama had a little shove of the opposition fullback Coronur.
Move goes down a dead end. Possession has evened up slightly as Lugo have gone in search of that equaliser. Paredo. Juanpe taps it back. Have Lugo got another opportunity in them? El Hassan brings this down. El Hassan shoots and it's parried away by Ian Mackay. Into the box, and that one is flapped up by Mackay. Paredo's adjust to have fouled him. Just fumbled away by Mackay. Another vital interception from him of a shot towards goal. Yellow cards are coming thick and fast now. It's Oscar Rubio who goes into the book. Free kick will be sent into the box. We'll go into stoppage time shortly. Here comes the free kick. Into the area. Headed up but not completely away. Now the counter is on. Campo Bernal gets over to get it back to the goalkeeper, Cantero. Cantero will try and launch this upfield. We've got 3 minutes of added time, and we're into the first of those now. Eddie Nafti, the Lugo coach, has been given a telling off and shown a yellow card. Canella swings that one in, it's headed over. Chris Ramos has another go.
Has time run out for Lugo, though? A minute and a half remain. Gurusetta's header in off the crossbar in the first half could prove to be decisive. And Hans Sabadell there, 6th victory of the season. Sabadell on course to end the first half of the campaign outside the relegation spots. As the player goes down inside the box, it's going to be a penalty kick with what might be the final kick of the game. Lugo will have the opportunity to equalise. And it's all going to be about the nerves in the final moments. El Hassan is treading down the penalty spot. Let's have another look. Gerard Valentin goes down under the challenge of Under Barrena. The referee points immediately to the spot. The penalty will count. It's going to be Ian Mackay trying to make the save that would keep Sabadell outside the relegation zone. Going into the second half of the season, Manu Barreiro is going to take this penalty kick. The second half substitute steps up, strikes and converts down the middle. Sabadell 1, Lugo 1. It might be the final kick of the game. An equaliser from 11 metres breaks Sabadell's heart. Barreiro slots home. Despair on the faces of the Sabadell players as Lugo get the point they've been chasing. Mehdi El Hassan can barely bear to look. Listens to the reactions of his teammates as Barreiro slides that down the centre. Sabadell 1, Lugo 1. The game comes
adversário forte, um time que vai, com certeza, criar muitas dificuldades para o Brusque. Mas eu estou acreditando na capacidade do Brusque e na condição dele de passar hoje diante do Ituano. Tem tudo para acontecer. Esse é o comentarista nota 10 para você no som da sua Rádio Cidade, uma rádio completíssima. O pessoal da polícia está entrando em campo, eu acho que eles vão pedir para a rapaziada que está lá pendurada sair, Camila Costa. É isso, acredito que seja isso, o deslocamento de um dos policiais justamente no alambrado, né, em cima do muro, na verdade, tem uma concentração de torcedores, cerca aí de 15 pessoas estão aí em cima e o policial está se dirigindo para lá. Vamos ver se a conversa vai ser para que saiam, para que mantenham o distanciamento, se assim é possível, ou então vai pedir para que eles saiam, se retirem do recinto. É verdade, um policial está indo lá para falar com a rapaziada. A rapaziada está pendurada e o policial está indo lá para conversar com os torcedores que estão, lógico, estão fora do estádio, mas estão lá pendurados. Camila Costa, só o Thiago Alagoano está pendurado, é isso, Camila? Só o Thiago Alagoano, essa é a informação que a gente tem para trazer e atenção muito grande porque é uma peça importante. Eu vou aproveitar já que a gente está falando sobre o Thiago, conversei com ele durante a semana e torcedores e colegas, ele prometeu um gol para esse jogo, viu? Então a gente sabe que o Thiago é o artilheiro na competição, é o artilheiro na temporada do Brusque Futebol Clube e ele falar justamente da expectativa dele em relação a isso, em relação a esse jogo, ele comentou a importância que tem o Edu, que tinha o Edu e que ele está tentando se encontrar com os demais jogadores que jogam ali na frente, Garcês e Marco Antônio, enfim, quem acaba substituindo, o Edilson, Jefferson, Renan. E a expectativa dele é justamente de um jogo bastante difícil, né? Vou adiantar a fala dele, é um jogo bastante difícil e também ele pensa, claro, aí na possibilidade de marcar mais um gol por parte do Brusque. Essa é E extraordinário jogador, o Brusque tem um camisa 10 à altura do futebol do Brasil, um jogador que sabe muito o que faz com a bola nos pés e, enfim, é um jogador de talento. Agora eu só queria destacar, são 19 horas e 46 minutos, cedo para tocar hino, hein? Tá cedo mesmo, hein? O pessoal já tá soltando o hino, já tá... Tem nem arbitragem em campo? Nada, tem ninguém, né? Foi uma instrução que veio da CBF. A hora que os jogadores fossem para o vestiário, todos eles, isso aconteceu, porque os jogadores do Ituano também já foram, tá que o hino fosse executado. Ótimo, tá certo. Dilei, sabe aquela coisa quando fica todo mundo perfilado ali, Dilei? Que o cara ficou no aquecimento, fica 10 minutos ouvindo o hino? Tá certo, é isso aí. Tá certo, gostei. Vão entrar, vai subir a moeda, 8 da noite a bola vai rolar e ponto final. Também, boa atitude, ótima atitude. A gente vê os caras ficar aí... Eu gosto do hino, também gosto, lógico. Principalmente esse que tá cantando. Mas não dá para os caras ficar 10 minutos ali perfilado, né, parado, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Bom, esse é o futebol da sua Rádio Cidade. A partir das 8 da noite estaremos também no M850. Eu quero ouvir o torcedor. Alô, torcedor da cidade. Onde você está nesse momento? Eu quero saber onde você está. Qual bairro que você... Fala aqui, ó, aqui é o José do bairro tal. Estou aqui ouvindo a cidade. Vamos saber, vamos medir a febre. Vamos saber onde é que está esse torcedor acompanhando a cidade. 47 99187 7556. Diz aí, torcedor. Não diz, o torcedor não diz. Boa noite, equipe Rádio Cidade. É hoje tudo ou nada. Brusque 2-0. Irvandro, Popular Fazenda. Manda um abraço para minha esposa Jalcenira, que estava de aniversário ontem. Aniversário e a vitória do Bruscão para ela. Valeu, parabéns. Quem sabe um presente aí especial para a esposa que fez aniversário. Som da sua cidade. Camila, você esteve fora ali, né? Na chegada dos jogadores. Como é que foi o ambiente ali, Camila? O clima é bastante agradável, né? Em relação a isso. Os jogadores, eles já têm essa expectativa e até pela localização do hotel, eles vêm a pé, né? Então dá essa condição aí para que os torcedores possam fazer aquele momento de acoloramento, de receber, né? Isso acabou acontecendo. Fogos e não só torcedores. Lembrando que os familiares também estavam por ali. Isso também dá uma força a mais. WhatsApp da cidade 47 99187 7556. Diz aí, torcedor. Paulinho Souza do bairro Dom Joaquim, 2-0 Bruscão.
Mandar um abraço aí pra minha esposa e pra minha mãe que estão curtindo a Rádio Cidade também. Aqui no Dom Joaquim. Opa, pessoal do Dom Joaquim, obrigado. Eu quero o pessoal do Malúcio, eu quero o pessoal da Zambuja, eu quero o pessoal do São Pedro, o pessoal do São Luís, Centro 1, Centro 2, das cidades vizinhas, Gaspar, Guabiruba, Nova Trento, eu quero você interagindo, diga. Deixa eu só mandar um recado aqui, o pessoal tá mandando no WhatsApp bastante, ó, pode ver, isso aí, ó, inclusive você tá ouvindo no ar. Barulheira aí, né? Só para o pessoal entender, que nós estamos com a Voz do Brasil no ar, quando a Voz do Brasil está no ar, a gente usa um computador só, né? Ah, tá certo. Aí por isso o computador fica direto no ar. Mas vamos lá, olha só, a Suzana de Pomerode está conectada conosco, né? Ela está dizendo o seguinte, vamos lá, Bruscão, rumo à Série B, estamos contigo, força, garra, determinação, eu também acredito. Hoje, Santa Catarina é toda Brusque, quem mandou esse recado aqui, ó, foi o Cristóvão, lá de Palhoça. Ele quer porque quer que o Brusque também esteja na Série B do Campeonato Brasileiro neste ano ainda. Eu estou na Rádio Cidade, quem está curtindo aqui, ó, é o nosso amigo Kido, o Kido Maurício, aqui bem próximo aqui da Rádio Cidade. E quem mandou o recado do WhatsApp em áudio agora foi ele. Fala, meus amigos, tudo bem? O jogo aqui começa à meia-noite. Vou ficar ligado até o final na torcida pelo Bruscão, rumo à Série B. Um grande abraço do Fuba. Meia-noite lá em Zurique, ele vai assistir o jogo. É verdade, vai acompanhar, vai ficar ligado. Aqui é mais um que mandou mensagem, fez até uma peixada hoje, diz ele. Daí, Caixa, Márcio Bressan, por enquanto no Mineral, mas logo na bateia. Tá bom? Um abraço. Hoje será feita a justiça, Zé Matheus, gol de falta. Deus abençoe, ótima transmissão. Estou acompanhando. Um abraço pro Márcio Bressan, diga. Só mandar um alô também, eu quero agradecer aqui, porque a gente sabe que a gente tem ouvintes para tudo quanto é lado desse país, desse mundão, né? Onde tem internet. Então, um ouvinte lá do Canadá me mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, reclamando que a nossa transmissão não estava boa pelo YouTube. E aí o que eu fiz? Reiniciamos a transmissão. Então, para você que está no YouTube aí, você percebeu que houve uma retransmissão novamente da nossa jornada. Então, é só por isso que estava falhando e tivemos que fazer ela novamente, tá ok? Tá ok. Um abraço, obrigado para Pamela, lá do Canadá, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Pamela, pelo carinho, pela audiência no som da sua Rádio Cidade, uma rádio completíssima para você. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos, crescendo com o Brasil. Comentarista nota 10, Marcelo de Lima Henrique, já esteve aqui naquele acesso Brusque e Juazeirense, um árbitro, né, de muita tranquilidade, um árbitro que é acostumado a jogos decisivos, né, comentarista? Bom, árbitro, um árbitro que está aí no futebol brasileiro. Há muito tempo já, há bastante tempo. Ele apita a Série B, eu não sei se Série A, eu não... Apita, acostumado aí a clássico Vasco-Flamengo. Isso, tem condições sim, certo? E certamente vai conduzir com tranquilidade esse jogo, até porque eu não vejo, a Série C, eu acho que foram poucos os momentos assim que a gente teve que reclamar de arbitragem, né? Poucos. Poucos mesmo, verdade, muito pouco. Som da sua Rádio Cidade, pinta o Brusque, reservas pintando no gramado, o time titular vai sair daqui a pouco, Camila. Por enquanto são os reservas, logo mais os titulares já estão fazendo aquele contato, né, aquela vibração. Aquela corrente final, aquela né? corrente final, justamente. Depois tem aquele momento também dentro do gramado, mas no vestiário também. Logo mais, o Brusque que jogará de branco hoje aqui no estádio Augusto Bauer. A informação da Camila Costa para você no som da sua Rádio Cidade. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro já está pintando no gramado, pega a bola que pode ser do acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B. WhatsApp, vamos aproveitar agora, porque com bola rolando, vamos ter muita emoção com a bola rolando. 47991877556. Fala, torcedor. Dirley, para quem comemorou há anos atrás, como nós comemoramos, um Brusque ser campeão de uma Copa Santa Catarina lá em Joinville. Agora a gente está vendo o nosso time aqui subindo para a Série B, é bom demais, como as coisas mudaram, né? Graças a Deus. Luiz Henrique Ferreira de Botuverá, não esqueçam de Botuverá, que está sempre na escuta. Um abraço. Torcedores acreditando aí, Edilei Botuverá também tem um carinho por esse futebol, né, Edilei Silva? Ele está lembrando aquele título de 2010, dia 7 de julho de 2010, lá em Joinville, por isso que venceu o Jack. Botuverá conosco também.
Quando pinta nesse momento o Brusque, o primeiro a pintar no gramado, o Ituano também, Camila Costa. Exatamente, o Brusque, como eu já havia informado, de branco, entrando no gramado em um foguetório aqui para receber, para mandar boas energias para esse Brusque que logo mais enfrenta o Ituano. Foguetório, show pirotécnico para você no estádio. Torcedor, você acompanhando, o som é da cidade, a imagem pode ser sua, mas o som é nosso, ponto final. O Brusque com o seu uniforme, camisas em cor branco, shorts em vermelho, meiões brancos. O Ituano, seu uniforme tradicional, uniforme rubro-negro. As duas equipes pintando no gramado. Vai subir a moeda nesse momento, tá ali o Thiago Alagoano, também o Correia, velho Correia, que vem como capitão do Ituano para a partida de hoje. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. Em instantes vamos voltar também para o AM 850. Estaremos voltando após a Voz do Brasil. E você vai acompanhar o sonsaço para você da sua rádio Cidade. A cidade contando a história da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola vai rolar, daqui a pouco tem Brusque e Ituano. Ituano e Brusque. Estou convidando a você a ficar com o rádio, para você ficar com a emoção da bola. Emoção que pode levar o Brusque ao Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O Brusque vai para aquela foto, a foto tradicional, Camila. A foto aí em frente, a identificação do Campeonato Brasileiro da Série C, pode ser a foto que vai rodar amanhã o cenário nacional como sendo o acesso à Série B. Assim a gente espera. Lembrando só a informação em relação aos torcedores, realmente a Polícia Militar foi só orientar para que eles se afastassem. Eles permanecem lá pendurados no distanciamento, né? Distanciamento social, Distanciamento social. 47-991877556. Eu quero o torcedor falando. Aonde você está, torcedor? Aonde você está, torcedor? Fala aí. Fala, Clodoaldo, boa noite, pessoal da Rádio Cidade de Brusque, tudo bem? Aqui é Rogério, eu falo de São José, Santa Catarina. Eu era seu ouvinte na Rádio Guarujá. Como é que tá? Tudo tranquilo? Vamos de Bruscão hoje, Bruscão da Massa hoje. Vamos arrebentar. Opa, ô Clodoaldo, só avisar aí para quem estiver conosco, estamos novamente no AM 850. A liderança está no ar. Tá certo, tá então nosso Delamar Silva, já estamos no M850, vai enrolar a bola nesse primeiro tempo. O Brusque colocado à minha direita, o Ituano colocado à minha esquerda. Atenção, torcedor, preparar para decorar. Olha pro relógio, são 7 da noite, mais 56 minutos, 7h56. Veja também mais gente nos outros edifícios. E qualidade definem a sua seguradora. O Brusque fica colocado no gol de entrada do estádio Augusto Bauer, na rua Lauro Miller. Consequentemente, Ituano fica à minha esquerda, no gol onde ficam as torcidas organizadas do Brusque Futebol Clube. Marcelo de Lima Henrique vai ali, pega a bola. É lógico, estamos com 7 da noite, mais 57 minutos. A bola rola daqui a 3 minutos. 3 minutos. Departamento Médico do Brusque, só o Edu, que já está na sua transição, né, Camila? Exato, conforme a gente conversou com o Edu, mais de 50% de evolução aí no seu tratamento, né? Para que ele possa retornar aos gramados. E é só ele que está por lá. E repito mais uma vez, pendurado, a gente tem o Thiago Alagoano e demais. O técnico Gerson Testoni tem todo o seu elenco à disposição. Só mais uma informação, o Gustavo Henrique está relacionado no banco, assim como ele e o Mar. Os dois jogadores também estão relacionados para o compromisso que começa daqui a pouco às 8 da noite. 47-991877556. Vamos aproveitar agora, porque quando a bola rolar vai ter emoção. Diz aí, torcedor. Boa noite, Rádio Cidade. Boa noite, Caixa. Escutei todos os jogos do Brusque pela Rádio Cidade. Uma ótima transmissão para vocês e uma boa sorte. Valeu, Paulo, valeu, garoto, valeu, meu garoto, a bola vai rolar. Thiago Alagoano vai ficar com a bola. Thiago Alagoano vai ficar com a bola, rapidinho, mais um, vamos lá, diz aí, torcedor. Bora lá, Bruscão, eu acredito, 2-0, Brusque. Aline Dornelles vai jantar. Alô, Aline Dornelles.
Um abraço pra você, pessoal do Zandão. 1 minuto de silêncio nesse momento no estádio Augusto Bauer. Vai começar o jogo. Coração, aguenta coração. Alô, torcedor, é hora de aumentar o rádio. Coloca a imagem no mudo. O som tem que ecoar. O som da cidade tem que ecoar agora. Porque vai começar no primeiro tempo a saída da cena do Brusque com o Thiago Alagoano, o Reizinho. A majestade, camisa 10 está ali pra mexer na bola. Ele levanta os 2 braços. Ora, ele pede a proteção divina. Pede também a proteção lá do alto, a proteção do Deus do bola para a partida de hoje. Seremos vilões e seremos heróis nesta noite. Vamos contar para você tudo isso a partir de agora. Thiago Alagoano respirou fundo, colocou uma bola no centro. Marcelo de Lima Henrique olha para o seu cronômetro. Eu dou uma conferida no meu. Apita o árbitro! Para Garcês levanta na ponta para Marco Antônio tentou passar para a marcação por baixo, chega Pacheco, coloca a bola para fora, coloca a bola pela linha lateral, é posse de bola com o Garcês, ele dominou, tentou Marco Antônio, chega primeiro, corria, tira, a bola sobra aqui na frente, a tentativa é com o Tagliari, passa por ele, vai sobrando mais atrás com o gigante de Caxias, é o Janson, ele coloca a bola para trás com o Juan Carneiro, ele pisa o pé direito na bola, vai tentando fazer o toque para Janson, faz ali para o zagueiro central, Zé Matheus chega, se aproxima, pede a jogada, ele recupera, ele fica com a bola na cabeça do grande círculo, inverte a jogada para Garcês, bola muito forte, quica no gramado e vai embora, vai pela liga lateral. Cidade, a rádio do futebol. Bombac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bombac. Cai no chão, a falta foi marcada, a falta foi em cima ali do Tagliari. É falta que favorece Ituano. Na linha que divide o gramado, Correia, o experiente, o ex-jogador do Palmeiras, do Ceará e do Fortaleza vem na bola. Ele dá uma conferida, dá uma olhada, se aproxima dele Pacheco. Correia, inverte a jogada, a bola vai sobrar com o Edilson. Linda a bola, Edilson pediu, o Thiago Alagoano tá na frente, ele conduz um pouco a jogada, João Carlos parte para dar opção pro passe, o Brusque ataca a esquerda do seu rádio, João Carlos partiu, recebeu, vai tentando passar pela marcação do Breno Lopes, devolve para Edilson para Zé Matheus, deixou para Emerson Martins, aponta para Ailton, olhou para Glandeira, pintou o cruzamento, faz a fita, pé canto, bateu direto pro gol, espalma o goleiro, pegou na área e faz a defesa, coloca para escanteio, Camila. Uma boa chegada por parte do Ayrton na jogada individual, fez o corte, ainda fora da área, fez o chute e o Pergorari encostou e desviou para escanteio. Na cobrança, o Ayrton vai fazer a cobrança para a equipe de escanteio, para a equipe do Brusque. Informando para Zembieira, cerveja nota 10, beba com moderação. Cidade, a rádio do futebol. Consórcio Breitkopf, seus sonhos estão em nossos planos. Um pé, uma bola e um quarto de círculo. Ayrton vem na batida. O relógio marca 2 minutos jogados no primeiro tempo. Ayrton foi autorizado. Lá vem ele, pé esquerdo, calibrou, bateu direto pro gol. Pergorari de novo, coloca pra fora, a bola vinha direto, seria um gol olímpico. É mais um escanteio. Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte da sua família, no bairro Dom Joaquim. Ayrton vem de novo no repeteco, quem sabe. Lá vem Ayrton, pé esquerdo, calibrou, levantou, Janson subiu pro gol, pra fora. Ela foi embora, foi pra fora no cabeceio do Janson, Camila. Uma boa oportunidade, segundo escanteio da partida para o Brusque, segundo só consecutivo. O Janson acabou cabeceando, a bola passou muito perto do gol do Pergorari. 0 Brusque, 0 também para o Ituano, informando para a despachante Mafra, parcelamento da documentação e até 12 vezes no cartão de crédito. Ele pegou falta do Janson, é falta que Pergorari bate, levanta na frente, na tentativa do comandante de ataque, Eduardo Lopes, sobe o zagueiro, tira a sobra com o Edilson, isso dominou, faz a finta, faz o levantamento aqui na ponta para Garcês, a bola é boa, Thiago Alagoano tá sozinho, lá vem o Garcês, vai tentando a jogada individual, dominou, entrou na grande área, pé canhoto, bateu, faz o toque para Thiago Alagoano, sobrou com o Garcês, bola passa pelo Garcês, sobra com o Correia domina, faz o toque atrás, a tentativa é com o Pacheco levantou, vai subir o Ailton, sobe também o Tagliari, bola para Ailton coloca pro meio do gramado, bola sobra com o Zé Matheus, seu para Everton Alemão, sem jogador com o Janson. Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. 3 minutos e 40 jogados desse primeiro tempo, 0-0. O Brusque trabalha a bola no seu campo de defesa. Sai jogador com o Janson traz Zé Matheus e colhe a bola na cabeça do grande círculo. Devolve com o quarto zagueiro que é Everton Alemão. O Brusque ataca a esquerda do seu rádio, faz o break, faz a meia volta, recomeça o jogo, recalcula a rota. Faz o toque para Juan Carneiro, o goleiro trabalha com o Pedrito, empurra a bola com o Janson. Cidade, a rádio do futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Pro jogo com Everton Alemão, para Garcês, ele dominou, faz a finta, mas pro
por baixo, chegou Pacheco, atinge o Garcês ali na linha que divide o campo, é falta, infração favorecendo ao Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Zé Matheus para Jansson, Jansson na frente, linda bola para Marco Antônio chegou na cara do gol, agora Marco Antônio bateu pro gol, lá dentro! Você é inexplicável, time de futebol. Que metamorfose gigante quadricolor. Um lançamento preciso. Marco Antônio chegou. A bola quicou no gramado. Frio, calculista, no chão. A bola lambeu o gramado e passa pelo Pegorari e vai pro fundo da rede. O relógio marcava 4 minutos jogados. Etapa primeira de jogo. Há uma estrada linda. Há um colorido. Há um horizonte lá na frente. Há uma porta que tem uma letra chamada B. A chave já está nas mãos do Brusque. Vai lá, Marco Antônio. Dá uma olhada no Pegorari. Diz aí, Pegorari. Todo craque tem que ter a sua bola. Toda bola tem que ter o seu craque agora no futebol da sua cidade. 1 para o Brusque, Marco Antônio. 0 para o Ituano, Camila Costa. O Jansson, ele já tinha feito quase que o seu gol de cabeça. Teve a oportunidade, tá ligado no jogo. Fez um lançamento preciso para o Marco Antônio que invadiu a área. E vem de novo o Zé Matheus na ponta direita. Thiago Alagoano pediu o cruzamento para ele. Chega o zagueiro, tira, complete, Camila Costa. Jansson faz o lançamento. Marco Antônio entra na área, invade, dribla e chuta cruzado no gol do Pegorari. Sem chance para o goleiro. 1 Brusque, 0 Ituano. Informando para Zembira, cerveja nota 10. Beba com moderação. Que começo massacrante do Brusque, né? Foi pra cima, já teve a oportunidade ali no chute do Ayrton, depois o escanteio do Ayrton de novo, aquele lance que foi anulado porque houve a falta do Jansson de cabeça e finalmente essa entrada lá pela direita, numa boa jogada do Edilson, sendo ajudado pelo João Carlos e finalmente a entrada perfeita do Marco Antônio, com frieza, como você disse, para chutar pro gol e marcar e bater completamente o Pegorari. Brusque bem na partida, Clodoaldo. Delamar Silva, Marco Antônio foi pra rede, você está com a agendinha aberta aí, Delamar Silva. É o gol de número 432 do Campeonato Brasileiro da Série C, o 28º que marca a equipe do Brusque e o 26º que sofre a equipe do Ituano, informando na cidade Recicle, uma força em defesa do meio ambiente, Clodoaldo. Cidade, a rádio do futebol. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Vem o Ituano na ponta, deita cruzamento, a tentativa de jogada com o Eduardo Lopes por baixo. Chega ali o Everton Lebon, último toque foi dele, ela sai pela linha do fundo. É o escanteio, vai todo mundo pra dentro da grande área, se apresenta para bater na bola. Vem ali o Correia, um pé, uma bola e um quarto de ciclo. Correia calibrou, levantou pro gol, sobe o zagueiro. Ela sobra aqui na frente, bate Breno Lopes na tentativa de jogada, sobrou. Olha o gol do Ituano, é gol. Gol do Ituano, Gabriel Tagliari. Numa cobrança de escanteio rápida, o Correia chega, cruza, a zaga tira, Breno Lopes chuta, a bola bate, um monte de gente sobra pra ele. Ele foi frio também, um toque por cima do Juan Carneiro. Gabriel Tagliari. O relógio marcava 7 minutos. Primeiro tempo de jogo, ele vai lá dar uma olhada nos olhos do Juan Carneiro. Diz aí, Juan Carneiro, todo craque tem que ter o seu bola, toda bola tem que ter o seu craque agora no futebol da cidade. 1 para o Brusque, Marco Antônio. 1 para o Ituano, Gabriel Tagliari, Camila Costa. Escanteio cobrado pelo lado direito de ataque do Ituano, numa possibilidade em que o bate-rebate acabou sobrando nos pés de Guilherme Tagliari e ele, com uma cavadinha em cima do jogador do goleiro Juan Carneiro, acabou empatando a partida. 1 Brusque, 1 também para a equipe do Ituano, informando para a Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Desatenção da defesa, né? Completamente desatenta a defesa. Não sei se o pessoal ficou esperando que marcasse o impedimento, que não havia, obviamente, né? Mas
deixaram... Mas tudo começou na cobrança rápida do escanteio do Correia, né? Exato, desatenção, toda desatenção, 1-1, mas tem muito jogo pela frente, muito. Tem muito jogo pela frente. Delamar Silva, o gol do Gabriel Talhari, o gol do Campeonato Brasileiro da Série C, Delamar. É o 34º que marca a equipe do Ituano no Campeonato Brasileiro da Série C, o 28º que sofre o Brusque, gol de número 433, informando o SC Convênio Class. Esse plano de Brusque é daqui, Clodoaldo. Vem de novo o Brusque, a bola com o Ailton, tentou cruzamento pra grande área, chega o zagueiro, tira, sobra com o Marquinho na frente, Everton Lebon chega, intercepta a jogada, faz a finta, ganha, 2 em cima dele, vai ter que distribuir a jogada, perdeu contato com a bola, olha o contra-golpe do Ituano, bola na frente, Everton Lebon chega na bola, um carrinho pra colocar a bola pela linha lateral, Cidade a Rádio do Futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Começou a 1000 por hora, Eduardo Lopes do Ituano domina aqui na ponta direita, o Ituano ataca a direita do seu rádio, trabalha com o seu lateral, Pacheco tem que atrasar a jogada, empurra mais atrás, chama o grandalhão Léo Santos pra Sueliton já ultrapassa nem equilíbrio do gramado, ela na meia esquerda, o Ituano faz o toque com seu lateral, Breno Lopes empurra pra Felipe Souto, o jogador do Atlético Mineiro domina o toque, é pra Breno Lopes, chama outra vez o Sueliton vai ter que começar, recalcula a rota, sai jogando com o seu goleiro Pegorari. Cidade a Rádio do Futebol. SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. Vem de novo Correia, trabalha a bola pro Ituano, faz o toque curto pra Marquinho pra Pacheco na frente, a bola outra vez com o Eduardo Lopes, marcado pelo Everton Alemão, empurrou dentro da grande área pra Pacheco bateu pro gol, a bola explode no Jansson e sai pela linha de fundo. É ficar de olho na cobrança do Correia. Cidade a Rádio do Futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Correia cobrou rápido de novo, a tentativa de cabeça, olha a bicicleta do Talhari, tira de qualquer maneira o Everton Alemão debaixo do gol. Outra vez bateram um rápido escanteio, Camila. É verdade, o Brusque precisa ficar atento. Mais uma vez o Juan Carneiro pagou geral ali pra galera porque acabou desatenção mais uma vez. Mais escanteio pra Ituano. Felipe Souto, olha o toque pro gol, o cabeceio ali do jogador que era o Sueliton, defesaça do Juan Carneiro, na sequência teve a falta. Comentarista nota 10. As bolas no alto é um suplício, comentarista. Tá difícil, mas tá suportando ali, né? O Ituano vem pra cima, é um time que marca bem, é um jogo aberto, né? Esperávamos isso, com certeza, as duas equipes buscam a vitória. Um jogo aberto, tá um jogo muito bonito. Um jogo que tem 2 gols em menos de 8 minutos, lá vem Brusque. Vinha porque chega o zagueiro Sueliton, tira, bola sobra com o Correia. E atenção, galera, relógio bola e relógio Avan, cada vez mais conectada com você, com o nosso Bruscão. Confere a hora certa do Brasil. Em Brusque são 8 da noite, mais 11 minutos. Despachante Mafra, parcelamento da documentação e até 12 vezes no cartão. Consórcio Brightcop, seus sonhos estão em nossos planos. Ótica Moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. Lançamento pra Thiago Lagono. Faz Thiago, dominou. Faz a fita do golaço! Ele vai sofrer, chorar, mas jamais vai perder a vontade de sorrir por esse escudo. Desfrute, torcedor, ame com toda a força essa camisa. Tem que ser ele, Thiago Alagoano, outra enfiada de bola fantástica. Ele chega na frente do goleiro, pegou na área, ameaça o chute, ele cai, passa por ele, o gol aberto, escancarado. É o gol da Série B, é o gol da Série B, é o gol da Série B, Thiago Alagoano. Na marca de 12 minutos jogados, primeiro tempo de jogo, o Alagoano vai lá dar uma olhada no Pegorari, diz aí Pegorari. Todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque. No futebol da cidade, Brusque 2, Ituano 1, Camila Costa. Mais uma enfiada de bola positiva e bem feita, com visão de jogo. O Brusque tá ligado em campo e o Thiago Alagoano com paciência, com categoria e apostando na sua habilidade. Driblou o Pegorari, ficou sozinho com o gol. Promessa cumprida do Thiago Alagoano, pelo menos um ele já fez. 2 Brusque, 1 Ituano. É falta perigosa pro Ituano. Correia, Juan Carneiro. Subiu Felipe Souto, um toque de cabeça, a bola via cumprindo o Juan Carneiro, dá um tapa de
chega, coloca a bola pra fora, escanteio. A bola dentro da grande área, tá fazendo o Brusque se virar nos 30. Vem na cobrança Felipe Souto, já tem um comentarista, nota 10. Lá vem Felipe Souto, calibrou, levantou pra Suelton. Sobe o zagueiro, tirou de qualquer maneira, sobra com o Pacheco. Fora da grande área, ele domina, pé direito, movimenta. Não tem pra quem tocar, Marquinhos tá pedindo, vai ter que recalcular a rota, marcado pelo Thiago Alagoano. Faz o toque aqui, o Pacheco, Thiago Alagoano chega, tenta dividir, vai começar lá atrás. Comentarista, nota 10. É 200 km por hora, comentarista. É, jogo de time forte, né? Brusque, Ituano. Jogão. E o Brusque tem que tomar cuidado porque o Ituano vem com tudo em 14, 15 minutos, 3 gols, meu velho. Como é que vai ser isso? Delamar Silva, seu mais um gol, só um pouquinho, porque Marco Antônio domina. Ele tenta fazer, sobra com o Thiago Alagoano pra Marco Antônio, pediu o Maurício Garcês, dominou, empurrou pra Maurício Garcês, se tocar na grande área, o Thiago faz. Lá vem o Garcês, calibrou, levantou, cruzou, sai da meta, pegou na área e fez a defesa. Delamar Silva. E o gol do Thiago Alagoano, Delamar. É o gol do número 29 da equipe do Brusque, o 27º que sofre a equipe do Ituano. Gol de número 476 do Campeonato Brasileiro da Série C. Informando Zembir, a cerveja nota 10, beba com moderação. Felipe Souto domina a jogada, empurra na ponta para Marquinhos, marcado de longe pelo Aito. Marquinhos ajeitando o peito, faz a finta por baixo, chega Aito, sobra com o lateral Pacheco, vai cruzar na grande área, pé direito, movimentou pro Gabriel chega, sobe também a zaga, tira lá o Jansson. Tem gol aonde, Delamar Silva? É na Série B do Campeonato Brasileiro. Confiança abriu o placar com o Iago aos 7 minutos, Confiança 1, Operário 0, informando na cidade, recicla uma força em defesa do meio ambiente. Dilei Silva fala do jogo, Dilei, são 15-16. O que tem que fazer o Brusque agora, comentarista? Ter paciência ali atrás, tomar muito cuidado, que quando o Ituano vem, principalmente na bola aérea, vem com perigo. Lá vem Brusque. Edilson dominou, calibrou, levantou. Chega o zagueiro, tira, Suelton sobra outra vez com o Breno Lopes. O toque na frente para Felipe Souto para Correia domina. Empurra a jogada mais à frente, chama outra vez o Suelton para Breno Lopes. Ele vai tentando ultrapassar a linha aqui devido ao gramado. Estamos alcançando a marca de 16 minutos. A bola aqui na frente. A tentativa de jogada mais uma vez com o Marquinhos. Marquinhos dominou. 2 em cima dele, faz o toque mais atrás. Domina, perde a jogada. Devolve outra vez com o Felipe Souto. O Souto chama rapidamente aqui o Léo Santos. O Léo Santos chama também o Pacheco. Pacheco empurra a jogada para o Matheus Santos, né? Mas Matheus Criciúma, agora Matheus Santos. O toque na frente, a tentativa com o Eduardo Lopes. Lopes dominou, devolve com o Suelton. Suelton trabalha com o Felipe Souto. Cidade, a rádio do futebol. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Everton Alemão chega, intercepta a jogada, a bola foi chutada e é sobrando por o Matheus Santos. Chega ali o Everton Alemão, dá um bico na bola, coloca a bola pra fora, já cobra rapidamente pra Pacheco. Pacheco dominou, vai ter que atrasar a jogada, empurra mais atrás com o zagueiro central, Léo Santos. O Brusque dá um passinho pra trás, ela sobra com o Suelton, ele domina, ele olha pra grande área, tenta fazer o toque, não acha ninguém, faz o toque pra Felipe Souto, calcanhar pra Gabriel Talhari chega, dominou, sai da marcação ali do Emerson Martins, devolve a bola com o Matheus Santos, olha pra grande área, no bico dela, calibrou, levantou na frente da área, empurrou outra vez pra Talhari, bateu pro gol, pra fora, desviou na zaga, saiu Camila. Desviou no Zé Matheus o chute do Talhari de fora da grande área, escanteio para o Ituano, 2 para o Brusque, 1 para o Ituano, na cobrança o Correia para a equipe do Ituano, informando para Zembira, cerveja nota 10, beba com moderação. Escanteio, o Correia, o experiente vem pra bola, um pé, uma bola em quarto de ciclo, ele calibrou, levantou de cabeça, sobe o zagueiro, tira, sobra outra vez com o Correia, a chance de um novo cruzamento, pé direito, levantou pra Suelton, chega o zagueiro, chega também lá por trás, de qualquer maneira, tira pra fora, coloca o jogador Ayrton que estava lá marcando no outro lado, cobra rapidamente Breno Lopes, devolve a bola curtinha, aqui outra vez, olha pra grande área, pé canhoto, calibrou, levantou, sobe, tira Emerson Martins, ela sobra outra vez com o Pacheco domina a jogada, toca pra Correia, é pressão do Ituano, tá 2-1 pro Brusque, Correia levantou pra Suelton, tá subindo, tira outra vez o Jansson, olha o contra-golpe, é toque de bola, Emerson Martins dominou, perdeu pra Felipe Souto, ele domina, empurrou na ponta pra Gabriel Talhari dominou, faz o break, deriva a jogada pra Correia de primeira na ponta pra Matheus Santos, ele já devolve outra vez aqui atrás, chama rapidamente o Pacheco Cidade, a rádio do futebol. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Pro jogo, domina Gabriel Talhari, deixou pro Eduardo Lopes, empurrou na frente, é pra Marquinhos, olha o cruzamento, levantou, a bola sendo tirada, vai sobrando aqui atrás com o Correia, vai bater pro gol, faz a fita, chega Zé Matheus, sai jogando Zé Matheus pra Garcês, só ele está no campo de ataque, vai apostar a velocidade, lá vem o Garcês, o Docibela do Godomina, faz a finta na primeira, na segunda, são 2, a marcação vai pra cima dele, ganhou na primeira,
primeira, na segunda dividiu, caiu, pediu a falta, não houve nada, diz o árbitro. Posse de bola favorecendo 8 anos, Cidade, a rádio do futebol. Zani, mecânica autodiesel e gasolina. Viajou? A Zani revisou. 19 jogados, 2 para o Brusque, 1 para o Ituano. O Brusque vai vencendo, vai momentaneamente ficando com a vaga para a Série B. Aqui vai saindo, jogando o Ailton. Ele domina a jogada, Garcês pediu. Levantamento é para Garcês, condição legal. Lá vem o Garcês, dominou, apostou por velocidade por baixo. Chega Felipe Souto. Ele chega para tirar. A bola ia sobrando para o Garcês. Ele dá um tapa de primeira para o Thiago Alagoana. A chance seria boa. Cidade, a rádio do futebol. Zenbir, a cerveja nota 10. Beba com moderação. E atenção, galera, relógio, bola e relógio. A Van, cada vez mais conectada com você. Confere comigo a hora certa do Brasil. Em Brusque são 8 da noite, mais 19 minutos. Despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão Consórcio Bright. Copa seus sonhos e são nossos planos. Ótica moderna, tem tudo, é só para você aproveitar. Confere, tem placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, estamos com 20 minutos gravados, primeiro tempo de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo, o placar da cidade está dizendo: Brusque tem 2. Ituano tem 1, Delamar Silva. Campeonato Brasileiro da Série B, Confiança vai vencendo o Operário pelo placar de 1-0. CRB e Guarani vão empatando em 0-0. Pela Série A, Bragantino e Atlético de Minas 0-0. Informando na cidade, Supermercado Delagnolo, há 11 anos, fazendo parte da sua família. Com vida e ritmo no futebol da sua rádio Cidade. É posse de bola favorecendo outra vez aqui o Corrêa. Corrêa deixou pra Talhari. Talhari domina a jogada, tenta passar pra marcação, coloca a bola pra trás. Chama o grandeirão Léo Santos pra Sueliton. Sueliton pra Breno Lopes. O lateral esquerdo domina. É lá pouco, além que divide ali o campo. Tem que atrasar a jogada. Empurra a bola com Corrêa. No globão central, ele domina. Devolve a bola com o seu lateral Pacheco. Da esquerda pra direita, Pacheco vai dominando. Ituano atacando a direita do seu rádio. Bateu Santos, pediu marcado pelo Ailton. Empurra a bola pra Talhari. Talhari pra Pacheco. Pacheco dominou, coloca pra trás, chama Sueliton de novo. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos, crescendo com o Brasil. Olha o Matheus Santos dominando, vai bater pro gol, ajeitou por baixo, ele marcou falta. Marcou falta do Zé Matheus, enquadrou para fazer o arremate ali, o Matheus Santos foi pro chão, foi aterrado, infração, e é uma falta perigosíssima, Camila. Na risca da grande área, o Zé Matheus acabou interceptando no momento do chute e o árbitro Marcelo viu a infração e marcou falta, estava bem perto do lance, falta marcada para o Ituano, oportunidade, mais uma vez, repito, próximo à linha da grande área, informando para SC Convênio Class, esse plano é de Brusque, é daqui. E ali tem Felipe Souto. Com o pé canhoto, ele vem pra bola. O camisa número 5 do Ituano. 2 para o Brusque. Marco Antônio e Thiago Alagoano. 1 para o Ituano. Gabriel Talhari. O jogo de muita movimentação. Já destacou o comentarista nota 10. Um jogo a 200 km por hora. O Brusque vence o jogo. O Brusque sabe que a vitória coloca o Brusque na segunda divisão. Coloca na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Tá por ali o Felipe Souto, Corrêa também, Corrêa gente, Felipe Souto é uma espancada. Expectativa, Juan Carneiro tá debaixo do gol, o canto esquerdo tá todo aberto. O canto esquerdo do Juan Carneiro tá todo aberto, ele tá lá todo no canto direito. É uma falta perigosíssima, é uma falta perigosa. Juan Carneiro se vira nessa, 1, 2, 3, 4, 5 na barreira, vai cobrar. Corrêa vai ajeitar, expectativa, criando bola parada. Corrêa ajeitou, Felipe Souto bateu pro gol, tá lá dentro. Gol do Ituano! Felipe Souto, eu falei. Nos tempos de Atlético Mineiro, nos tempos de Vasco da Gama, a bola rolada do Corrêa para trás, Felipe Souto meteu no chão, queimando a grama, campo molhado, a bola passa como um foguete, Juan Carneiro nem se mexeu, a bola foi no canto esquerdo, na marca de 22 minutos, jogadores, etapa primeira de jogo, empate Ituano, agora ele vai lá, Felipe Souto, dá uma olhada no Juan Carneiro, diz ei, Juan Carneiro, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque no futebol da cidade. 2 para o Brusque, 2 para o Ituano, Camila.
bola. Bola parada, jogada ensaiada. Bola rolada e o Felipe Souto pegou muito bem na bola, forte, e acabou acertando o canto esquerdo, rasteiro do goleiro Juan, que não teve nada para fazer. 2 para o Ituano, 2 também para o Brusque, informando para a Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Aí eu também quero culpar a barreira, né? Porque não pode passar a bola onde passou. Lá vem Brusque. Vem de novo a bola com o Edilson, vai bater pro gol, enquadrou, bateu mal demais, complete. A barreira tem que ter sido mais orientada. O chute foi rasteiro. E quando o chute é rasteiro, tem até aquela técnica que se coloca mas o toque do Correia tirou a barreira. Tirou a barreira, exato. Mas o cara dançou ali 2 vezes na frente, não podia ter imaginado que isso ia acontecer. Delamar Silva, o gol do Felipe Souto, gol do Ituano, Delamar. É o 35º gol que marca a equipe do Ituano no Campeonato Brasileiro da Série C, o gol de número 27 que sofre o Brusque e gol de número 476 do Campeonato Brasileiro da Série C, informando na cidade, Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Pro jogo a bola outra vez com o Jansson para Everton, é bom trabalho no campo defensivo, de quarto zagueiro pro zagueiro central, o Jansson já domina, tenta fazer o toque, devolve outra vez a bola na frente para João Carlos, o João Carlos tem o caminho fechado, o caminho bloqueado, ele trabalha com o pé direito, movimenta, faz o toque mais atrás, chama rapidamente o Jansson empurra a bola atrás com o Juan Carneiro, dá um bico na bola, tira na direção de Marco Antônio vai subir, vai tentar ganhar, sobe o zagueiro, bola sobra aqui outra vez com o Zé Matheus divide e ganha, linda fita, foi pro chão, falta do Matheus Santos, o árbitro parou, marcou falta, favorecendo o Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. Olha o Garcês, empurrou a bola na ponta para Thiago Alagoano, ele vai tentando a finta, atrás tem o Ayrton pedindo, trabalhe, Thiago Alagoano para Marco Antônio, pro Ayrton dominou, empurrou para Zé Matheus para Ayrton, chegou no fundo, ameaçou o cruzamento, levantou a bola, desviou no zagueiro e foi embora, foi pela linha de fundo, escanteio, a bola bate em cima ali do Talhari que ajudava o seu sistema defensivo. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. 25 minutos e meio jogados, escanteios. Zé Matheus vem na batida, vai todo mundo para dentro da grande área. Zé Matheus e a bola. Lá vem ele, Zé Matheus calibrou, levantou na direção do Emerson Martins, passa por ele. Bola quica no gramado, ganha velocidade e vai embora. Comentarista nota 10 para Despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão. 26. E o jogo, comentarista? O jogo mostra que nenhuma das duas equipes está satisfeita com o resultado, com o empate, né? Tanto o Ituano como o Brusque estão jogando para cima, buscando o gol da vitória, buscando os 3 pontos, ou seja, é uma decisão de campeonato essa aqui, uma decisão em que as duas equipes estão com o mesmo propósito de vencer, pois não. Com relação a esse resultado 2-2, por enquanto o Brusque assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C com 7 pontos, mesma pontuação de Vila Nova. A vantagem do Brusque é justamente no saldo de gols, né? O Brusque está no saldo, tem 3 de saldo. É posse de bola favorecendo outra vez o Ituano, a bola com Corrêa, trabalha no Globão sentado do gramado, faz o toque de lado para Felipe Souto, o autor do gol de empate do Ituano, empurra a jogada com o Sueliton para Breno Lopes, o Ituano ataca a esquerda do seu rádio, lá no lado canhoto com o seu lateral Breno Lopes, devolve a bola para o centro do gramado com Felipe Souto para Sueliton, o zagueiro central já domina, levanta a cabeça, distribui a jogada, empurra, despeja a bola aqui com o seu lateral que é Pacheco devolve outra vez com o Sueliton. Cidade, a rádio do futebol. Beli Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. 27, primeiro tempo, 2-2, Marco Antônio e Thiago Alagoano para o Brusque, Talhari e Felipe Souto, o toque, a bola bateu no Correia, sobra com o grandalhão. Ali o Sueliton empurra mais atrás com o Pegorari dominou, colocou a bola aqui na ponta, vai ter que subir, não, a bola foi embora, foi pela linha lateral, é posse de bola para o Brusque, tem pressa o Ayrton, tá 2-2 o jogo, perde o Garcês, perde também o Zé Matheus, se movimenta o Marco Antônio, ele demora, dá uma visualizada no Marco Antônio, pede a presença ali do Marco Antônio chegou o Pacheco primeiro, intercepta a jogada, a bola sobra com o Matheus Santos domina, outra finta, bola bate no Zé Matheus, sobra aqui na ponta com o Marco Antônio dominou, bola com o Ayrton, tenta se desvencilhar do seu marcador, o toque atrás com o Everton Alemão, começa no campo defensivo Brusque com o Jansson, gigante de Caxias. Cidade, a rádio do futebol. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bompac. 28, a bola na frente com o João Carlos para Edilson, marcado, cai, Breno Lopes, ele tenta levantar, levantou, conseguiu ficar com a bola, outra vez o Edilson, a bola na frente, na direção de Thiago Alagoano, Sueliton de cabeça, arredonda, está jogando com o Breno Lopes, ele domina, outra vez com o Sueliton, o quarto zagueiro empurra, despeja a bola na frente para Talhari, sobe, a bola passa ali pelo Jansson, falta do Gabriel Talhari, falta com a
árbitro está assinalando, apontando falta para o Brusque no seu campo de defesa. Cidade, a rádio do futebol. Consórcio Breitkopf, seus sonhos estão em nossos planos. Pro jogo outra vez com Jansson para Zé Matheus tem o Everton Leão aberto aqui na quarta zaga, bola para ele, o Brusque atacando a esquerda do seu rádio no gol da torcida organizada, é posse de bola com Ailton novamente com o Everton Leão, o Alemão tem que atrasar, chama o Juan Carneiro, pé direito na bola, a linha do ataque vai avançando, Ituano para cima do Juan Carneiro, ele prefere o toque para Jansson atravessa uma jogada perigosa na frente da área para Everton Alemão chegou, dominou, Garcês pediu, levantamento é para Marco Antônio, sobe o zagueiro, a bola sobra aqui com o Pacheco, ele divide a jogada, Matheus Santos, ele tenta apostar velocidade, chega Ailton, ganha a jogada, faz o toque na frente, linda bola para Emerson Martins dominou, pé direito, vai tentando passar pela marcação, pede o Edilson, ele demora, faz o toque mais à frente, não prefere colocar de lado para Jansson sai jogando com Zé Matheus, Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, há 11 anos fazendo parte da sua família, no bairro Dom Joaquim. Everton Alemão trabalha na quarta zaga, sendo observado de longe pelo Gabriel Tagliari. Vem novamente o Brusque, 29,5. Posse de bola aqui na frente para Everton Alemão. Atravessou, chamou o Edilson, colocou no peito, colocou no chão, colocou no terreno, empurrou para Emerson Martins, para Edilson, para muito forte. Vai apenas acompanhando o Suelton, ela vai embora, vai pela linha de fundo. É só tiro de meta, aponta o árbitro do jogo, Marcelo de Lima Henrique, o Carioca. Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão. Vamos pro jogo, o torcedor tá bom, tá 2-2. 2 para o Brusque, Marco Antônio e Thiago Alagoano, 2 para o Ituano, Gabriel Tagliari e Felipe Souto. A falta marcada, cai o jogador, cai o Marquinhos, o árbitro parou, marcou, eletrônico marcando, você conferindo. Atenção, galera, relógio bola e relógio Avan, cada vez mais conectada com você e com o nosso Brusque, confere, hora certa do Brasil. Em Brusque são 8 da noite, mais 30 minutos. Despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão. Ótica Moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. E consórcio Breitkopf, seus sonhos estão em nossos planos. Confere tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Edilson avança na ponta direita, tenta ingressar no campo ofensivo, toque para trás, na direção de Emerson Martins. Ailton se apresenta, bola primeiramente com o Zé Matheus dominou, Marco Antônio abriu, lá vem o Zé, empurrou na frente para Thiago Alagoano, dominou, faz o toque aqui outra vez, chama o Zé Matheus, chama o Marco Antônio sai da ponta, vem por dentro, faz a finta, devolve bola com o Zé Matheus vai bater pro gol, ajeitou, empurrou, é agora, trabalhou a jogada, tentou toque na frente, a bola sobra com o Thiago Alagoano, falta pra cima dele. O árbitro viu, parou e marcou, Camila. Falta bem marcada, Breno Lopes acabou empurrando o Thiago Alagoano, próximo aí a meia-lua da grande área, oportunidade para o Brusque, chute de fora da área, informando para Consórcio Breitkopf, seus sonhos estão em nossos planos. Se o Ituano marcou um gol de falta, porque não pode pintar um gol de falta do Brusque. Ailton tá ali conversando com o Thiago Alagoano, os dois trocam figurinhas, deixa que eu vou ou tu vai? Não, tu quer ir ou eu vou? É ali, é a conversa dos dois jogadores do Brusque. O relógio marca 31 minutos, jogadores, etapa primeira do jogo, tá 2-2 num primeiro tempo elétrico, num primeiro tempo eletrizante, um jogo aberto, um jogo jogado, assim tem que ser. Thiago Alagoano, Ailton também, autoriza o árbitro, lá vem Thiago Alagoano. Ou é o Ailton, Alagoano foi autorizado, correu pra bola, pé direito, bateu pro gol, bateu na barreira. Tom pedindo toque, não deu nada. Eu volto pro giro. Despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão Consórcio Breitkopf, seus sonhos estão em nossos planos. E Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar, confere tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, 32 minutos, jogadores, etapa primeira de jogo. E aí? Tá ligado, tá sabendo, pra cá da cidade está dizendo. Brusque tem 2, Marco Antônio e Thiago Alagoano. Ituano também 2, Gabriel Tagliari e Felipe Souto de Lamar Silva. No Campeonato Brasileiro da Série B, Confiança vai vencer o Operário pelo placar de 1-0. CRB e Guarani vão empatando em 0-0. Pela Série A, Bragantino e Atlético de Minas vão empatando em 0-0. Informando a Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Garcês domina na grande área, tentou fazer o toque pra trás pro Thiago Alagoano, rolou, a bola seria ali pro Ailton, o zagueiro chega, tira, coloca a bola pela liga lateral, a bola sobra aqui no lado canhoto, aí que vai fazer a cobrança, posicionou, bola com o Garcês, ele domina, tenta entrar na grande área, faz a finta no primeiro, faz a finta no segundo, ganha, aos trancos e barrancos, dominou, ajeitou, caiu, pediu uma falta, não deu nada, a bola explode, bate no Garcês e vai embora, vai pela liga lateral. Houve um princípio de confusão ali, Camila Costa. É, o banco de reservas por parte do Ituano, goleiro empurrando o Thiago Alagoano, uma verdadeira aí confusão. Tudo começou com o Garcês após ali daquele jogo, da jogada ali pela lateral do campo.
E segue a discussão dentro do campo aí por parte dos jogadores do Ituano e também do Brusque. Thiago Alagoano. Ih, rapaz. Confusão aqui, hein, Camila? Gabriel Talhari com alguém aí, Camila. Não foi nada. O Edilson chegou, deu um empurrão sim, mas o Talhari quer simular que foi agredido. Não aconteceu isso. Estou de frente pro lance. O Edilson chegou apenas, claro, não deveria, mas chegou com um pouco mais de força. E o Talhari acabou se atirando, simulando essa situação. Dilei Silva, o Brusque não pode cair nessa armadilha aí, Dilei. Não, os caras querem tumultuar, né? Não deve entrar nessa pilha. Tem que se concentrar no jogo. O Brusque está bem na partida. É um jogo muito bom, esse jogo no primeiro tempo. Agora, infelizmente, esse tipo de confusão aí acaba tirando o foco do bom futebol. Só quero, viu, Delamar, você que está aí no plantão, quem está em primeiro no grupo é o Vila Nova, viu, Delamar? Vila Nova tem uma vitória a mais do que o Brusque. Vila Nova tem 2 vitórias, o Brusque tem 1 vitória, as duas equipes estão com 7 pontos, mas o Vila Nova tem uma vitória a mais. Que é o primeiro critério de desempate, é o número de vitórias. Gabriel Talhari fica caído no gramado. Cidade, a rádio do futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. 34-35. O Brusque não pode cair nessa armadilha do Ituano. Tem que ter muita calma, tem que ter muita paciência. 2-2, Marcelo de Lima Henrique. Todos os jogadores do Ituano estão em pé por ali. Tem gente prometendo um, outro prometendo outro. A confusão por ali, Camila Costa. E o Talhari tá precisando de atendimento, né? O que a gente percebeu é que justamente ele acabou exagerando um pouco na queda. De repente ia machucar na hora que caiu, né? Porque realmente o Edilson chegou com um pouco de força, mas não assim para causar essa situação toda, né? E o que envolve aí agora os jogadores, claro, pedindo cartão, pedindo aí a advertência em cima do jogador do Brusque. Pedindo a expulsão. Tá pedindo a expulsão aí dos mais... Estão chamando a maca para tirar o Gabriel Talhari. 35 minutos e meio jogados. O primeiro tempo, você está chegando agora no rádio. 2 para o Brusque. Marco Antônio fez o primeiro, Talhari empatou, Thiago fez o segundo, Felipe Souto empatou. Tá 2-2. Cidade, a rádio do futebol. Ótica Moderna tem de tudo. É só você aproveitar. Comentarista, você falou, tem que ter paciência, tem que ter inteligência, né, comentarista? Tem uma reunião ali entre o Ayrton e também o camisa 7 aí do Ituano, o Matheus Santos. Isso. Junto com o assistente 1. Né? Quer dizer, o Ayrton na verdade está ali na condição de saber qual é a pressão. Vai ter cartão agora. Vai ter cartão agora. Vamos ver, tá? Pro camisa. Vamos ver. Deu nada, deu só lateral. Deu só lateral. Tá certo. Só lateral e manda todo mundo ir pra dentro ali do reservado. Tá mandando o Marcelo de Lima Henrique, olha. Ele vai aplicar cartão pra quem tá fora do banco. Vai recomeçar o jogo 36. É jogo decisivo, é jogo encardido, é jogo de nervos. Bola com Correia tentou levantamento na frente. Chega aqui o Everton Lebon de calcanhar, coloca a bola pela linha lateral. Passe de bola favorecendo o Ituano do Cidade. A rádio do futebol. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Pacheco vem na cobrança. Ele vem lentamente, tá votando o Gabriel Talhari. Tudo certo com ele, lá pra trás. Vai cobrar o Pacheco, olha, tenta ali o Felipe Souto, chama também o Matheus, chega o Ayrton, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. Ela vai saindo outra vez pela liga lateral, apenas acompanha o Sueliton. É passe de bola, outra vez com o Pacheco, Cidade, a rádio do futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Eduardo Lopes tentou a finta, a bola bateu no Garcia, sai novamente pela linha lateral. 2-2 ao jogo, primeiro tempo, 37 agora. Bola para Eduardo Lopes, o camisa 10 domina, escapa um pouco dele, ganha, devolve com Correia para Pacheco dominou, outra vez para Eduardo Lopes, marcado, tentou fazer a finta, sobra com ele ganha, ele é rápido, empurra a bola na frente para Gabriel Talhari por baixo, chega de qualquer maneira, tira, ali o Wilson coloca a bola pela linha lateral. Cidade, a rádio do futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos, cuidando do nosso meio ambiente. Vamos pro jogo, domina Léo Santos, o Grandelhão devolve de lado pro quarto zagueiro. Sai jogando o Sueliton para Breno Lopes, marcado pelo Edilson, empurra na ponta, chama rapidamente lá o Marquinhos dominou, faz o break, vai pra cima dele o Edilson, João Carlos também, ele atrasa com o Breno Lopes, lá do lado canhoto, devolve com o seu quarto zagueiro que é Sueliton pro gigante Léo Santos, ele trabalha na linha que divide o campo aqui no lado direito, o Ituano atacando a direita do seu rádio, seu lateral Pacheco pediu, bola na frente, escapa, chega, domina outra vez, o Eduardo Lopes faz a finta, deixa pra Pacheco, outra finta, deixou pra trás 2 marcadores, empurra a jogada, toque com o Matheus Santos
Matheus Santos dominou, faz o toque atrás com o Gabriel Talhari. Talhari inverte a jogada, começa de novo. Cidade, a rádio do futebol. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Marquinhos dominou pro Ituano no bico da grande área na ponta esquerda. Ele tentou fazer ali a finta, colocou, empurrou lá no outro lado. Felipe Souto chegou, calibrou, levantou a bola e se explode no jogador do Brusque, bate no jogador do Ituano e sai pela liga lateral. Dirley Silva, o comentarista, nota 10, está atualizando o jogo. 38, 2-2, comentarista. É bom jogador esse Felipe Souto, o 7 aí, o Matheus Santos, é muito bom também. E o Marquinho 11. São jogadores que tocam muito a bola. O Brusque tem que tomar cuidado nessa marcação e explorar o contragolpe. O Ituano tá vindo com muita força. Lá vem Brusque. Com Garcês. Garcês sai da ponta, vai por dentro. Edilson tá pedindo. Ele trabalha a jogada, devolve com o Zé Matheus. Jogadores do Brusque, todos com uniforme cheio de lama. Choveu bastante, campo encharcado, campo molhado. É posse de bola aqui com o João Carlos. João Carlos tentou a ligação direta na frente para Thiago Alagoano. Passou ali o Sueliton, chega primeiro o Sueliton. Um toque para tirar a bola. Ela sobra com o Breno Lopes, ele tenta evitar a bola sair pela liga lateral. É posse de bola outra vez para o Brusque, Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. 39, olha o João Carlos, ele cobra rápido. Chama outra vez o Edilson. Edilson para João Carlos para Edilson. Pé direito, apostou velocidade, tentou entrar na grande área. A bola sendo tirada. Breno Lopes tira com Felipe Souto. Domina Gabriel Talhari. Chega o Everton Alemão, comete a falta. Falta pro Ituano no seu campo de defesa. Cidade, a rádio do futebol. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. A bola estava em movimento, vai ter que voltar a jogada. Ali o Marcelo de Lima Henrique. O pessoal que tá aqui na arquibancada, né? Os dirigentes, enfim, ficam bravos. Os torcedores estão lá do outro lado, estão gente no parapeito, tem gente em cima dos apartamentos, muita gente achou um lugarzinho para acompanhar o jogo. Olha o Breno Lopes empurrando para Sueliton para Felipe Souto na frente. Jansson, um carrinho providencial, ele tira. Bola sobra com o João Carlos para Zé Matheus tem o Marco Antônio pedindo. Lá vem o Zé Matheus para Marco Antônio, vai acelerar, vai apostar a velocidade. Garcês abriu na ponta, bola para Garcês, ele dominou. Ayrton partiu como um foguete, vai pedir a jogada, bola para Ayrton, chegou no fundo por baixo, chega de qualquer maneira. Um carrinho do Matheus Santos para colocar a bola pela liga lateral. Cidade, a rádio do futebol. Zani, mecânica autodiesel e gasolina. Viajou? A Zani revisou. Olha o Emerson Martins dominando. Ele começa a jogada com o seu quarto zagueiro, que é Everton Alemão. O relógio marca 39, quase 40. É posse de bola outra vez com o Jansson. Dominou, devolveu a bola com o João Carlos. João Carlos marcado pelo Marquinhos, empurra a bola na ponta para Edilson. Faz a finta de corpo, vai chegar no fundo, é chegar e cruzar. Lá vem o Edilson, dominou, demorou para fazer o cruzamento, faz o break, ganhou. Outra finta, levou pro fundo, pé direito, outra finta mais. Ele tá sendo marcado, a bola bate no Edilson. Era pra ter cruzado no primeiro lance, Camila Costa. É verdade, a bola veio, o Edilson apostou na sua categoria, na sua individualidade, acabou se atrapalhando um pouco com a bola e a marcação acabou tirando o ângulo do Edilson. Tiro de meta para a equipe do Ituano, agora 2, Ituano 2 também para o Brusque. Informando para Zembier, a cerveja nota 10, beba com moderação. E atenção galera, relógio, bola e relógio. A Van cada vez mais conectada com você, com o nosso Bruscão Confere. Hora certa do Brasil! Em Brusque são 8 da noite, mais 40 minutos. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Consórcio Bright, cobre seus sonhos estão em nossos planos. E despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão Confere. Tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, 41 minutos neste primeiro tempo. E aí, tá ligado, tá sabendo o placar da cidade, está dizendo... Brusque tem 2, Marco Antônio e Thiago Alagoano. Ituano também 2, Gabriel Talhari e Felipe Souto de Lamar Silva. No Brasileirão Série B, o Confiança vai vencendo o Operário pelo placar de 1-0. CRB e Guarani vão empatando em 0-0. O Bragantino e Atlético de Minas na Série A vão empatando em 0-0. Informando Zembier, a cerveja nota 10. Olha, beba com moderação. Futebol na cidade, uma rádio completa. O Wellington chega, desmancha a jogada. João Carlos não chega, para sobra outra vez com o Jansson. Jansson dominou, empurra mais atrás. O toque errado do Jansson. Não, Jansson, que é isso, Jansson? Entregou no pé do Matheus Santos, fez a fita, falta do Everton Alemão. E vai pintar amarelo pro Everton Alemão. E vai pintar amarelo numa jogada completamente equivocada do Brusque, Camila. Exatamente, o Jansson na hora de sair, confiança demais, acabou fazendo um chute cruzado, né, e acabou dando a oportunidade do contra-ataque do Ituano. O Everton Alemão não teve escolha, né, teve que fazer a falta para parar a jogada, cartão amarelo para a equipe do Brusque.
Everton Alemão, cartão amarelo, e a falta, mais uma jogada na área para a equipe do Ituano. Vem ali o Correia, vem o Felipe Souto. Campo molhado, os dois conversam, pode até bater direto o Felipe Souto, também Correia. Grandalhões vão para a grande área, Léo Santos e Sueliton. Eletrônico marcando 43 minutos desse primeiro tempo, para cá de 2-2. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Série C, segunda fase. Brusque vencendo, fica com a vaga para a Série B, mas o jogo é duro, o jogo é encardido, como já se esperava nesta segunda-feira. Ali Felipe Souto. Correia tá por ali também, Gabriel Tagliari, vai pintar outra jogada rolada, vai pintar outra jogada ensaiada. Correia agora ameaça colocar dentro da grande área. 1, 2, 3, 4 jogadores na barreira. Juan Carneiro debaixo do gol, é um lance perigoso, autoriza, lá vem Correia, arriscou, bateu pro gol pra fora. Ela foi embora, foi pela Liga de Fundo Cidade, a rádio do futebol. Zembeer, a cerveja nota 10, beba com moderação. João Carlos domina a bola para o Brusque, faz a finta entre as pernas, passou ali pelo Gabriel Tagliari, devolve Gabriel para Emerson Martins, para Zé Matheus dominou, o Garcia está pedindo, lá vem o Zé Matheus, todo sujo, todo cheio de lama, para Marco Antônio dominou, empurrou para Ayrton, chegou no fundo no carrinho, a bola sobra com o jogador Pacheco e falta do Ayrton. Ayrton cometeu a falta, Camila, e amarela para ele, viu, Camila? Um pouco mais forte, não precisava também, a bola era no ataque, já estava nos pés do jogador do Ituano e o Ayrton acabou fazendo a falta, cartão amarelo, falta de ataque do Brusque, informando para a Chama Construções, construindo e realizando sonhos sempre no melhor lugar. É um cartão tomado no lugar errado na hora errada, né, comentarista? Não havia necessidade, a bola já estava no domínio da equipe do Ituano. E lá na ponta, né? Outra coisa, acho que nesse momento o cara tá com a cabeça no jogo, adrenalina alta, ele não tem tanto raciocínio, não. Deixa eu mandar um abraço pro Armando Pereira, foi quem me alertou aí sobre essa situação aí que o Vila Nova está na frente. Um abraço, meu querido Pereirinha, deve ser teu parente aí, o Armando. Com certeza, todo Pereira tá aí ligado. Um abraço. Um abraço, Armando. Um abraço, subiu a placa. 4 minutos, vamos a 49. Tá subindo o Ayrton, a bola bate no Matheus Santos, não sai, vai sobrando com o Everton Alemão, ele domina, Juan Carneiro tá lá atrás pedindo bola para ele, bola de segurança, Juan Carneiro dominou, marcado ali pelo jogador Eduardo Lopes, levanta a bola com o Marco Antônio colocou no chão, tentou fazer a fita, jogo perigoso do Sueliton, o árbitro está marcando, é passe de bola, Correia deixa a bola no chão, tem pressa o Zé Matheus, o tempo passa, você confere, 45, quase 46, Zé Matheus com o pé direito na bola, atrás tem o Everton Alemão, ele vai fazer o toque, empurra a bola rapidamente aqui para Ayrton tem o Garcês pedindo, ele prefere transferir a jogada novamente com o Zé Matheus, trabalha ali onde começa o jogo, recolhe a bola na cabeça do grande círculo, Brusque atacando a esquerda do seu rádio, traz a bola para a ponta, a bola com o Edilson dominou, chamou o João Carlos, faz a finta, lá vem o João Carlos, empurrou para quem o Edilson não acompanhou, sai da meta o Pegorari e fica com a bola, Cidade, a rádio do futebol. Aradef 30 anos, crescendo com o Brasil. Quase 46, vamos a 49, tá 2-2, que jogo, que primeiro tempo é esse, torcedor, acompanhando o som da sua Rádio Cidade, vem de novo, Pegorari, bota a bola no chão, o eletrônico marcou 46, mais 3 minutos para terminar o primeiro tempo, levantamento errado, vai subir aqui o Matheus Santos, faz o toque, sobra com o Ayrton vai ganhar, vai empurrar, chama o Thiago Alagoano, já estava impedido o Thiago Alagoano, deu certo que ela sobra com o Garcês domina, o toque na frente, Pacheco chega também o Sueliton, Léo Santos apenas acompanha, a bola sobra aqui na ponta, Marquinhos está dominando para correr para Marquinhos, Gabriel Tagliari pediu, recebeu para Pacheco nas costas do Ayrton vai ter que chegar, vai ter que colocar para fora, Ayrton chega, a marcação vai para cima dele, ele tem dificuldade, tá pedindo o Zé Matheus, a bola bate, sobra com o Ayrton, o bico na bola de graça, ela vai sobrando com o Gabriel Tagliari dominou, faz a finta, olhou para a grande área, empurrou aqui na ponta, entrou na grande área, dominou, caiu, pediu a falta, não houve nada, trancou a bola entre os pés, chega Ayrton, tira errado, sobra com o Marquinhos, pé canhoto, entrou na grande área pro Pacho, chega o Zé Matheus, sobra com o próprio Marquinhos para Pacheco na ponta, linda bola para Léo Lopes, chegou no fundo, levantou, Juan Carneiro, a bola veio no chão, Camila. Está atrapalhando o Brusque na hora de tirar essa bola, acabou sobrando 2 vezes nos pés do Ituano e a sorte aí que na finalização não foi tão precisa assim, melhor pro Juan Carneiro, informando para a Van cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Sueliton, falta do Marco Antônio dá um carrinho, a bola sai, o árbitro vamos ver que o árbitro vai marcar, nada, não marcou falta, ele marcou falta sim, marcou falta do Marco Antônio em cima do grandalhão Sueliton, 47 minutos e meio, Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque.
47 minutos e 40. 2-2 é o jogo, diga. É uma pena que o jogo está descambando um pouco para força, né? Para força desproporcional, né? E deixando aí os jogadores nervosos. O árbitro nesse momento, o árbitro tem que realmente controlar o jogo. Tem que tomar a rédea do jogo. É posse de bola favorecendo o Ituano. Se apresenta, faz o toque para trás. A bola com o Pacheco dominou, tem gol aonde, Delamar Silva? É gol do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bragantino saiu na frente. Bragantino 1, Atlético de Minas 0. Informando SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Zé Matheus faz a falta em cima do Matheus Santos. É falta já cobrada. Felipe Souto cobrou, ninguém ficou na frente da bola. A bola aqui na ponta para Breno Lopes. Chegou no fundo, levantou, bola e se explodiu no jogador do Brusque. Sobra com o João Carlos, que chega, tira de qualquer maneira. Marco Antônio vai chegar, chega o Correia, um bico na bola pro alto. Suelton chega de cabeça, afasta. Ela sobra outra vez com o Brusque. O Edilson, ele domina. Pé direito, movimentou para Thiago Alagoana. A bola quicou no gramado. Sai da meta, pegou na área para fazer a defesa. 48 minutos e 40 vai terminar o primeiro tempo. Marcelo de Lima Henrique já olha para o seu cronômetro. 2 para o Brusque. Marco Antônio e Thiago Alagoano. 2 para o Ituano. Taliari e Felipe Souto. Olhou para o relógio. Vai terminar o primeiro tempo. Ele apita. Termina o primeiro tempo no estádio Augusto Bauer. 2-2. Camila Costa. Jogadores saindo nesse momento. Bastante sujo o uniforme. A destacar o uniforme do Garcês aí, que está totalmente sujo com o barro daqui do estádio, do gramado do estádio Augusto Bauer. Vamos trazer as possibilidades no intervalo, caso queira substituir, ou também na etapa final no segundo tempo. O Brusque tem no banco de reservas o 1 Zé Carlos, 13 Cleiton, 14 Claudinho, 15 Neguete, 16 Ronael, 17 Guilherme Escuro, 18 Índio, 19 Denis, 20 Jefferson Renan, 23 Eliomar, 30 Gustavo Henrique e 7 Fio. Já o Ituano do técnico Vinícius Bergantin tem as seguintes possibilidades: o 12 Edson, o 13 Léo Duarte, o 14 Matheus, o 15 Paulinho Dias, 16 André Castro, 17 Guilherme, 18 Luiz Paulo, 19 Paulinho, 20 Bruno Mota, 21 Marcelo Mineiro, 22 Luizinho e 30 William. Essas são as possibilidades das movimentações dos dois times, informando para a Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Comentarista, nota 10, a sua manchete para o intervalo, comentarista. Já era possível saber que seria um jogo duro, por isso esse resultado de 2-2, as duas equipes procurando a vitória. Intervalo, a gente volta na sequência para ampliar esses 49 minutos e por enquanto 2 para o Brusque, 2 para o Ituano, Cidade, a rádio do futebol. Você sabia que para adquirir seu novo bem pode ser mais fácil do que você imagina? Na Brightcop Consórcios você encontra planos para carros, motos e imóveis e ainda escolhe o valor do crédito e das parcelas que cabem no seu orçamento. E o melhor de tudo, na Brightcop Consórcios não há taxa de adesão. Venha nos conhecer. Ligue 47 32 31 20 64 ou acesse consórcio.brightcop.com.br. Brightcop Consórcios. Seus sonhos estão em nossos planos. Despachante Mafra, o seu despachante em Brusque. Emissão do licenciamento, transferência e o primeiro emplacamento na hora. Parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Despachante Mafra, Avenida Dom Joaquim 486, 3351 1573. Aproveitar.
Torcedor, você viu aí a palhinha do que foi esse 2-2 por enquanto, os gols ali com o Delamar Silva, 8 da noite e 52 minutos. Deixa eu acionar ele, o plantão da cidade. E sufoco, Delamar Silva. Bota sufoco nisso, Clodoaldo, mas a fé continua em pé. Vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série C, só destacando o Brusque 2 e Ituano também 2. A classificação, então, só desculpa aí o torcedor pelo fato da gente ter trazido a informação de forma equivocada, mas vamos lá. O Vila Nova tem 7 pelo número de vitórias, 2-1. Vila Nova na frente, o Brusque também tem 7. Ituano tem 6, é o terceiro colocado. Santa Cruz 5 na quarta posição. Isso no grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C. Já no grupo D, o Remo, já classificado, tem 10 pontos, Paysandu 7, Londrina 6 e Ipiranga 4. Essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro da Série C, que tem aí na última rodada a equipe do Santa Cruz recebendo o Brusque e o Ituano jogando diante da equipe do Vila Nova em casa, né? No grupo D, Ipiranga e Paysandu, Remo e Londrina são os próximos jogos aí desta sexta e última rodada desta fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Sempre é bom lembrar, 4 equipes se classificam para a Série B deste ano do Campeonato Brasileiro. Até agora, já se ficar assim a classificação, estariam hoje classificados Vila Nova, Brusque, Remo e também Paysandu. Esse seria a classificação das equipes que estariam aí na Série B deste ano do Campeonato Brasileiro. E a decisão ficaria entre Remo e Vila Nova da final da Série C do Brasileirão. Falar em Campeonato Brasileiro, na Série B, Confiança vai vencer do Operário pelo placar de 1-0. CRB e Guarani vão empatando em 0-0. Hoje à tarde, a Ponte Preta empatou com Cuiabá em 2-2. Na Série A, o Bragantino vai vencer do Atlético de Minas pelo placar de 1-0. Ouvinte ligado, ouvinte sintonizado, ouvinte mandando mensagem através do nosso WhatsApp. Lembrando que quem participar vai concorrer a Zembira, cerveja nota 10. Fala, ouvinte cidade. Alô, boa noite, Delamar. Boa noite, Delamar. Aqui é o Juliano Zen, Rolinha. 3-2 pro Bruscão. Aqui eu sou o ex-massagista do Brusque, ex-massagista do Carlos Renault, ex-massagista do Paysandu. Boa noite. Até quem está mandando um alô aqui é o Tony Fernandes, lá de Sorocaba, São Paulo, dizendo o seguinte: parabéns a esse sonoplasta e o futebol. Sonoplasta é o... certo, tá certo, sonoplasta, eu nem me lembrava mais dessa... No rádio, o sonoplasta é quem cuida da mesa de som. Obrigado, um abraço. O Márcio Bressan também mandou um alô. Bora, rapaz, o Brusque tá jogando bem. É só encaixar. O Plano fez 2 gols que não foi merecido, né? Tá louco. E na pior das hipóteses, esse empate aí, o Brusque joga por um empate contra o Santa. Empatou, tá dentro também. Porque o Ituano e o Vila Nova, quem ganhar sobe, se der empate... sobe o Vila, tá bom? Um abraço. Um abraço, Márcio. Um abraço também para quem está conosco aqui mandando mensagem. O jogo e vitória do Brusque para ir para a Série B. Um abraço, o João Ernesto Coque da praia de Moçambique, Florianópolis. Ótima transmissão. Vou me associar para Precisa Vencer. Dá um alô aí. Um abraço para vocês, meus amigos. Também um alô para o Giovanni Floriani, ali do bairro Limeira, né, acompanhando a gente. Quem mais mandou um alô para nós? Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Dirley Silva. Amigos da cidade. Aqui é o Odilon Machado de Souza Júnior, Bar Tomás Coelho. Vamos lá, Bruscão. Vamos fazer mais os 2 aí. Rumo à Série B. E esse jogo da Zembira hoje é meu, hein? Vamos lá, Bruscão! Um abraço, Odilon. Obrigado pela participação. Para rimar. Quem mais? Oi, meu nome é Cosme. Estou aqui em São Paulo. Estou ouvindo o jogo aqui do Brusque. O grande Brusque. Eu quero um abraço e vou insistir. Eu quero uma máscara do Brusque e do Carlos Renault. Me arrumem, por gentileza. Valeu, um abraço, querido, tudo de bom. Quem mais? Dole Rádio Cidade, aqui é o Renê da Enxera de Brito, Palhoça. Vamos, Bruscão, vamos lá na virada, pra classificação, pra Série B, é isso aí, valeu Rádio Cidade, um abraço aí pra vocês. Tá certo, um abraço também, pessoal, meus amigos aí do Corpo de Bombeiros aqui de Brusque, mandar um alô especial para o nosso amigo, o Sargento Barg, né, que acompanha sempre a programação da cidade. Aliás, hoje é o dia do obrigado, então, obrigado.
torcedor da cidade fazendo a diferença para você no Campeonato Brasileiro Série C, penúltima rodada, por enquanto 2 para o Brusque, Thiago Alagoano e Marco Antônio, 2 também para o Ituano, Talhari e Felipe Souto. Um abraço para o nosso amigo, companheiro de profissão Marcos Feijó, que já teve também o prazer de empunhar esse microfone. Marcos Feijó está acompanhando a gente lá em Concórdia. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Pessoal em Florianópolis, da Rádio Cultura, estamos aqui em Florianópolis acompanhando a transmissão, torcendo pelo Brusque. Ed Silva, da Rádio Cultura, obrigado pelo carinho, pela audiência. Mas agora, torcedor, é hora de opinião. Vem aí na cidade o comentarista nota 10. E aí, comentarista? Que jogo, meus amigos, jogo eletrizante, jogo jogado, jogo em que se viu de tudo hoje aqui, né? Arbitragem não muito bem na partida, deixando perder um pouco o controle da partida, o controle do jogo, com algumas faltas mais fortes, tanto de um lado como do outro, cartões amarelos, principalmente pro Brusque, 4 gols, um deles um golaço, o gol do Thiago Alagoano. Enfim, é um jogo realmente de duas equipes que buscam a classificação. É possível o Brusque manter esse ritmo no segundo tempo? Sim, é um jogo aberto. Agora, o Brusque tem que tomar muito cuidado com a bola aérea. Foram falhas na cobertura da bola aérea. É necessário mais atenção no sistema de defesa. O time do Ituano começou marcando o Brusque na saída de bola, né? Praticamente ali nas proximidades da intermediária do Brusque Futebol Clube, com 3 jogadores ali na marcação, dificultando a saída de bola do Brusque, mas mesmo assim houve um espaço aberto, principalmente pelo setor direito, fazendo com que o Edilson tivesse uma participação fundamental, juntamente com o João Carlos e o próprio Marco Antônio, que puxou muito por aquele setor, e exatamente nesse setor que saiu o primeiro gol do Brusque, o gol marcado aos 4 minutos dessa primeira etapa, com o Marco Antônio chutando bem, depois de receber aí da dupla Edilson e João Carlos, né? Foi uma jogada bem trabalhada, uma jogada com uma conclusão perfeita, uma conclusão bem feita. E o Brusque está com esse pensamento, está com esse ritmo de atacar, né? Eu gostaria de ver o Garcês um pouquinho mais acionado. Ele começou bem o jogo e ali por volta dos 22 minutos, quando aconteceu o gol de empate, o gol de falta marcado pelo Felipe Souto, o Garcês meio que se apagou na partida. Talvez muito mais até pela própria marcação que o time do Ituano começou a fazer ali com o Pacheco, camisa 2, que ficou mais em cima do Garcês e foi menos aqui pro ataque pelo setor direito. O corredor direito da equipe do Ituano é mais acionado com o camisa 7, o Matheus Santos, e principalmente também com o Marquinho, que cai também por aqui. O time do Ituano é um time muito técnico. Eu fico imaginando aqui se o Brusque, tomara que isso acontecesse, a gente torce para isso, né? Se o Brusque subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, tem que ficar de olho em alguns jogadores aí do Ituano, que com certeza, se não acompanharem, eu acho que não, porque fica difícil a situação matemática do time, tinha que dar uma atenção muito forte para 2 jogadores que me chamaram muita atenção já há algum tempo, né? Que é esse Felipe Souto, camisa 5, e também o Eduardo Lopes, o 10. São bons jogadores. Tem outros jogadores. O time do Ituano é muito afinado, muito bom. Agora, é necessário... E é muito rápido, né? Do meio para frente, muito rápido. Eu ia dizer isso, a rapidez do Ituano tira a defesa do Brusque daquela marcação e se você não estiver atento, e aí eu acho que Clodoaldo e amigos da Rádio Cidade, a falta do Potiguar, que é um jogador muito mais de marcação, que tem uma característica mais de marcação, uma característica mais de destruição. A falta do Potiguar, não que o Emerson Martins esteja mal no jogo, absolutamente, mas a característica do jogo, que seria o jogo pro Potiguar, que seria o jogo da destruição ali no meio campo. O Emerson Martins, como não tem essa característica de destruição, ele é meio que parecido com o futebol do Zé Matheus, certo? Então isso, de certa forma, dificulta bastante. Claro, a rapidez do time do Ituano foi muito fundamental para que o Ituano chegasse ao gol de empate, embora esse gol tenha acontecido de bola parada, né? Com aquela dancinha na frente da bola e depois o complemento, o Correia deixou ali pro
pro atacante, pro jogador Felipe Souto, que acabou marcando a 22 minutos o gol do empate. O Brusque teve a chance já logo no começo da partida com aquela jogada do Ayrton. Aliás, o Ayrton teve duas oportunidades. Primeiro, aquele chute que o goleiro Pegorari fez a defesa muito boa, colocando com a pontinha do dedo para fora, para escanteio. Depois, no escanteio, quase que o Ayrton fez um gol limpo, quase. E por fim, no outro escanteio aí houve uma falta do Jansson, que também poderia ser gol. E aí vem uma certa reclamação dos jogadores do Brusque. Eu observei daqui um técnico, Gerson Testoni, o pessoal aqui da diretoria, convidados aí da diretoria aqui, reclamando da arbitragem, né? A arbitragem realmente nesse primeiro tempo, ela deixou o jogo seguir, né? Quando deveria, jogo seguir violento, quando deveria ter controlado a partida, meteu cartão amarelo pro Brusque, mas não deu cartão amarelo pro Ituano, porque toda a situação de confusão, que ficou parado o jogo aí aproximadamente 3 minutos, a criação da confusão não foi do Brusque, foi do Ituano. E o Brusque tem que sair dessa pilha e voltar pro segundo tempo, concentrado no jogo, concentrado na velocidade do Ituano para poder, obviamente, segurar o time rubro-negro da cidade de Itu em momentos mais voltados para o ataque, especialmente, e principalmente cuidar do contragolpe. Outra coisa que há muito tempo eu não vi o Brusque errar era aquela bola cruzada, né? Aquela bola que sai do zagueiro tentando pro outro zagueiro, pro lateral, e que numa dessas o Jansson acabou armando um ataque pro time de Itu. Então todo cuidado é pouco, especialmente, como se diz, é um time de velocidade, errou a bola, os caras estão ali na boca do gol. E a verdade é uma só, né? A equipe do Ituano e o Brusque vieram pro jogo pensando única e exclusivamente na vitória. Só esse resultado interessa para os dois times. Claro que até o empate ainda leva o Brusque na condição de decidir o título, ou decidir a vaga, no jogo de Recife. Só que é melhor garantir por aqui mesmo, né? A vitória aqui e depois ir lá para Recife para jogar com mais tranquilidade, talvez até com o próprio Santa Cruz sem mais condições de se classificar. Bom, o time do Ituano está voltando, o Brusque demora um pouco mais aí no seu vestiário, né? Tá voltando agora, estão voltando agora os jogadores reservas, consequentemente também voltam os titulares e volta com os senhores o narrador que é Caixa. O seu comentarista nota 10 para você no som da sua Rádio Cidade de Túnez. Está voltando o Brusque da mesma forma. Não há movimentação de mudanças, né, Camila? Por enquanto não, por enquanto nenhuma alteração na equipe do Brusque e nem na equipe do Ituano. Permanecem as duas equipes para a etapa complementar. E agora, 45 minutos e muita adrenalina. Mandar um abraço pro Jean Pirola aí, ó. Muita história, diga. Jean Pirola tá nos acompanhando, tá mandando um abraço aí para você, grande Jean, pra Camila. Um abraço ao Jean Pirola nos acompanhando o som da cidade, o futebol da sua Rádio Cidade. A saída será nesse momento do Ituano, que fica colocado à minha direita. Fica colocado no gol de entrada do estádio Augusto Bauer, na rua Lauro Miller. Gabriel Talhari, bom jogador, esse camisa 9. É da base do Ituano. Gabriel Talhari, 2 para o Brusque. Marco Antônio e Thiago Alagoano, 2 para o Ituano. Talhari e Felipe Souto. Atenção, torcedor, Marcelo de Lima Henrique já está olhando para o cronômetro, conversa com o Felipe Souto. Vai começar o segundo tempo no estádio Augusto Bauer. Vale aqui de forma antecipada a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B para o Brusque. Atenção, ele olhou para o relógio. É agora, os 45 minutos derradeiros e finais. Apita o árbitro! Correia para Breno Lopes na frente, a bola faz a curva, não sai, chega com o Marquinhos, saiu agora, a bola que quando o gramado saiu, agora tem muita dificuldade, é a marcação aqui do lado direito. Olha, não sei o que está acontecendo aí. Castigado, né? Tá castigado, né? Castigado esse lado do campo aqui, lado direito da cabine. Muito castigado. É posse de bola, João Carlos levanta, chega Felipe Souto, abre o compasso, a bola bate no seu pé canhoto, sai pela linha lateral. É mais uma vez posse de bola, favorecendo ao Brusque Cidade. É Rádio do Futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. O Edilson, ele tenta fazer a finta. 3 em cima dele, a bola sai pela linha lateral. Tem pressa o Breno Lopes, o toque é para Correia levanta para Gabriel Talhari em velocidade, chegou primeiro, Everton Alemão, falta para cima dele. Talhari chegou, cometeu a falta, Everton Alemão fica caído no gramado, o árbitro Marcelo de Lima Henrique vai dar uma olhada no Gabriel Talhari.
Talhari tá ali em pé, mas o Everton Alemão tá caído. Vai pintar amarelo, hein, Camila? Vai pintar amarelo pro Talhari. Uma bola providencial do Everton Alemão, hein? Tirou no corpo, foi junto, acabou levando a pior, inclusive até amarelando o Guilherme Talhari, mas era uma oportunidade boa para o Ituano. 2 para o Ituano, 2 também para o Brusque, informando para o Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Cidade, a rádio do futebol. Pele Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. 1 minuto e 40 desse segundo tempo, 2 para o Brusque, 2 para o Ituano. Você tá chegando agora, diga. Quem tá acompanhando a gente também é o nosso glorioso Andrei Paza. Grande abraço, Andrei. Grande Andrei, um abraço, obrigado, garoto, pelo carinho. Torce junto, é mais um a torcer para esse Brusque Futebol Clube. A bola com o Juan Carneiro, o goleiro vai levando com o pé direito, vai movimentando, pé direito movimentou, esticou, despeja a bola na ponta, é para Garcês. Garcês trocou o uniforme, tava todo sujo, botou o uniforme novo, Garcês, ele tentou, domina, a bola escapa dele, sai pela linha lateral, a bola com o Eduardo Lopes, outro toque errado agora para o Brusque, favorece Ayrton, que vem na cobrança do seu lateral, vem na cobrança Ayrton, pede o Zé Matheus, que também trocou o seu uniforme, o pessoal tava todo cheio de lama, a posse de bola outra vez com o Zé Matheus faz o break, deixa para trás o Eduardo Lopes, aposta a velocidade, ingressa, imprime na ponta, faz o toque, é para Thiago Alagoano atrás com Ayrton outra vez com o Zé Matheus, trabalha na meia canhota, o Brusque ataca a direita do seu rádio, inverteu a jogada para Edilson, vai chegar, vai dominar, ajeitou no peito, colocou no chão, levou pro fundo, vai pintar cruzamento, marcado de longe pelo Breno Lopes, pé direito, calibrou, levantou a bola e se explode no Breno Lopes, ele chega, tira Emerson Martins, pode bater pro gol, ajeita a jogada, empurra para Ayrton, ele domina, na frente da marcação, colocou na grande área para Edilson, olha o toque do Breno Lopes para trás, Marquinhos chega para dominar, marcado pelo João Carlos, o último toque foi do jogador do Ituano, a bola sai pela liga lateral, João Carlos tem pressa, a bola para Edilson tentou fazer a finta, 2 em cima dele, ele breca, começa de novo com o Jansson, que faz o toque para trás para Zé Matheus, Cidade, a rádio do futebol. Bompac, praticidade para o seu dia a dia. É bom, é prático, é Bompac. Garcês apostou velocidade no meio do caminho, bola bate em cima do Pacheco e sai pela linha lateral. O uniforme do Everton Alemão tá todo sujo, não dá nem pra ver mais o número dele. É posse de bola com Ayrton, ele faz a cobrança pra Garcês, Maurício Garcês dominou, Emerson Martins pediu, recebeu na frente da grande área, ele domina a jogada, faz o toque pra João Carlos, caminho fechado, marcado pelo Marquinhos, sai da ponta, vem pro meio, empurrou, outra vez Emerson Martins pra João Carlos, o toque dentro da grande área, chega o zagueiro, tira de qualquer maneira, bola sobra com o Talhari domina, com ele o Zé Matheus, chega primeiro, faz o toque, Jansson pra Zé Matheus pra Edilson dominou, olha pra grande área, pintou cruzamento, levantou pra Thiago Alagoano, Garcês dominou, o toque pra quem? É pra Marco Antônio, pode bater pro gol, ajeitou na primeira, se desvencilha do seu marcador, achou o João Carlos no bico da grande área, colocou pra Thiago Alagoano, sobe o zagueiro, tira, a bola sobra no peito do Eduardo Lopes, que puxa o contra-golpe, Zé Matheus ganhou na primeira, ganhou na segunda, a bola vai sobrando com Marco Antônio pra Garcês, entrou na grande área, vai arriscar, bateu pro gol, lá dentro! Que esquece a razão e se entrega ao coração. Garcês, o doce belo do gol, acreditou até o fim, ela sobra com ele traz a bola pro pé dentro, mete cruzado no canto esquerdo, não pegou na área, vai pro fundo da rede, é uma loucura total, é uma emoção frenética, Garcês, o relógio marcava 4 minutos, etapa complementar de jogo, ele vai dar uma olhada no Pegorari, dizem Pegorari, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque, agora no futebol da cidade, 3 para o Brusque, 2 para o Ituano, Ituano tem uma falta perigosa, Camila. Oportunidade por parte do Brusque, mérito total também pro Zé Matheus, insistência, roubada de bola e acabou sobrando pro Garcês, mesmo desequilibrado, caindo, chutou, aberto ou ampliado o placar aqui no Augusto Bauer, 3 Brusque, 2 para o Ituano, informando para Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Falta perigosa, lá vem Correia, calibrou, levantou pro gol, sobe o zagueiro, tira, ela sobra fora da grande área, chega de qualquer maneira, Garcês arredonda a jogada, o comentarista nota 10, o doce belo do gol, ele tá ali pra fazer isso, comentarista. Mas a Camila observou
observou bem. Vem lá, vem o Brusque. Vem de novo, Vinha, pode complementar aí. Ela observou bem. O Zé Matheus roubou essa bola. Foi a briga, foi a insistência. E, claro, também o chute do Garcês foi absolutamente preciso, né? Lá no canto esquerdo. Agora tem que ter calma. O time do Ituano vem pra cima e tá querendo irritar o Brusque. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque já tem gente aí, principalmente na defesa, com cartão amarelo. Um grande abraço aí pro nosso querido Buda Peterman, que tá acompanhando a turma do Berro, acompanhando a sua transmissão, Clodoaldo. Abraço, já tem o Delamar Silva. Olha, outra vez Ituano aqui na ponta, bola com o Matheus Santos. Santos levantou pra talhar. Ilson chega, tira a bola, misturando fora da grande área, outra vez com o Pacheco pra Correia pra Felipe Souto, qualquer na bola pra Breno Lopes, o lateral esquerdo se projeta no campo ofensivo, faz o toque pra Marquinhos aqui na ponta, marcado pelo João Carlos, olhou pra grande área, calibrou, levantou, Juan Cadeiro não saiu, sobe, Ilson tira, fica Emerson Martins, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, o Delamar Silva, o gol do Garcês, Delamar Silva. É o quinto gol que ele marca no Campeonato Brasileiro da Série C, gol de número 30 do Brusque, 28 que sofre a equipe do Ituano, gol de número 479 do Campeonato Brasileiro da Série C. Só lembrando, o Clodoaldo e Carovite Cidade, o Thiago Alagoano assume a liderança também da artilharia do Campeonato Brasileiro. Desce 11 gols marcados até aqui, informando Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Thiago Alagoano dominou para Edilson, passa pelo Edilson dentro da grande área, não consegue a conclusão para as obras aqui com o Marquinhos, ele já domina a jogada marcada, 11 pelo Marco Antônio segura ele sai em si defensiva, faz o toque na frente, a bola vai sobrar com Taliari dominou, esqueceu, a bola bate nele, sobra com o Janso, olha o gigante de Caxias, apostou, velocidade da vem Janso, engatou a primeira, engatou a segunda, foi toque para Edilson, eles dominou, falta do Marquinhos no bico da grande área, é falta do Marquinhos no bico da grande área, uma falta perigosíssima para o Brusque, Camila. No bico da grande área, cartão amarelo para o Marquinhos, número 11 da equipe do Ituano, falta em cima do Edilson, chegou forte, chegou no carrinho, uma boa oportunidade, ou cruzamento na área, ou chute direto, Marco Antônio na bola, informando para a Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. É uma falta perigosa, vai todo mundo para dentro da grande área, eu olho pro relógio, estamos alcançando a marca de 8 jogadores, etapa complementar do jogo, loucura, suplício, emoção, você ouviu o som da sua Rádio Cidade, aqui vale vaga ao Campeonato Brasileiro da Série B desse ano de 2021, tá próximo, é acreditar, torcedor que dá, é Ailton que vem na batida, goleirão pegou horário, tá preocupado, sabe que vem chumbo grosso por aí, o campo molhado, grandalhão, Janson tá lá, Everton Alemão da mesma forma, que atrás somente o João Carlos, no globão central do gramado, preparar para decolar, a emoção pode ter um novo destino, nos pés de Ailton, ele pode até mesmo bater direto pro gol, eu o conheço também, tem essa possibilidade, ele tem qualidade para isso, goleirão preocupado, 2 jogadores na barreira do Ituano, é a direita do seu rádio, no gol de entrada do estádio Augusto Bauer, preparou, enquadrou, lá vem Ailton, olhou para a grande área, arriscou, bateu direto pro gol no chão, bola parte no zagueiro, vai sobrando fora da grande área, bola sobra novamente aqui pro Felipe Souto, e dá um bico, olha o contra-golpe do Ituano, são 4 contra 3, lá vem o Ituano, na ponta para Matheus Santos, aposta a velocidade para cima dele, vai o Emerson Martins, empurrou na ponta para Pacheco, entrou na grande área, pé direito, bateu, mal, lá no fundo do quintal, Odilei Silva, 9 minutos de lei, a paciência, a calma, é aquilo que você citou agora, tem que jogar de forma dentro do campo, né, o comentarista? E esse contragolpe mostrou realmente essa velocidade do Ituano e a preocupação que nós temos, e certamente o técnico Gerson Testoni vendo isso, com os jogadores todos lá em cima, um chutão ali do sistema de defesa foi encontrar alguém livre ali pelo setor direito do Ituano. Isso preocupa, porque é um time forte e é um time decisivo, é um time insistente e é muito cedo ainda, só 10 minutos desse primeiro tempo. Agora, destacar 2 jogadores aqui, partida do Zé Matheus essa noite e do Edilson também. E atenção, galera, relógio, bola e relógio, a van cada vez mais conectada com você, com o nosso Bruscão, confere comigo. Agora acerta do Brasil! Em Brusque são 9 da noite, mais 15 minutos. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Consórcio Bright, com seus sonhos estão em nossos planos. E despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão, confere. Tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, estamos com 10 minutos e meio jogados, segundo tempo de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo, pra cá da cidade está dizendo: Brusque tem 3, Marco Antônio, Thiago Alagoano e Garcês.
Ituano tem 2, Talhari e Felipe Souto, Delamar Silva. O Atlético Mineiro empata agora aos 9 minutos. Atlético 1, Bragantino também, Campeonato Brasileiro da Série A. Pela Série B, o Ricardo Bueno também empata para o Operário. Agora Operário 1, Confiança também 1. CRB e Guarani vão empatando em 0-0, informando Ótica Moderna. Olha, tem de tudo. É só você aproveitar. A rádio do futebol, Sueliton domina o quarto zagueiro do Ituano, faz o toque aqui pra Corrêa, Corrêa tá sendo marcado, faz o toque pra Pegorari, despeja a bola dentro da grande área, o goleiro sai da meta, marcado pelo Marco Antônio, vai tentar a ligação direta, lá na frente, sobe primeiro a Ayrton, não ganhou, bola sobrou aqui com o Talhari, ele ajeitou no peito, colocou no chão no gramado, pede o Eduardo Lopes, bola pra ele, Eduardo Lopes na frente pra Marquinhos, vai entrar na grande área, marcado pelo João Carlos, dominou, vai bater pro gol, pé esquerdo, castigou pra fora, pela linha de fundo, Camila. Levou sorte o Brusque, o Marquinhos acabou chutando pra longe do gol da equipe quadricolor. Mais uma oportunidade, mais um chute meio nervoso. O Ituano nesse momento no jogo. Informando para Aradef Malhas, 30 anos, crescendo com o Brasil. Olha pro relógio, agora o relógio vai ser aí um adversário também, porque não passa. 11 minutos, quase 12 desse segundo tempo. Para Cardia 3 para o Brusque, 2 para o Ituano. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Brusque muito próximo de ir para a Série B. Sobe o Thiago Alagoano, sobe também. Ali o Sueliton ganha, ajeita no peito, coloca a bola para Corrêa, marcado pelo Garcês, faz o toque atrás com o lateral Pacheco empurrou, imprimiu velocidade para esse bom jogador Talhari na ponta, Eduardo Lopes pediu, recebeu, vai entrar na grande área, tentou toque na frente, primeiro sai o Juan Carneiro, não acompanhou o Matheus Santos, a bola sobra nas mãos do Juan. Cidade, a rádio do futebol. Consórcio Brightcoff, seus sonhos estão em nossos planos. Deixa eu insistir de novo, não sei, mas eu acho que esse jogo é pro Guilherme Escuro, eu acho. É o comentarista avaliando. Eu acho que é pro Guilherme Escuro, porque o Brusque pela marcação, é isso? A marcação ali não tem. O Emerson Martins não tá conseguindo ser esse homem de combate ali no meio. Não tô dizendo que tá totalmente errado, mas o que eu quero dizer é que falta mais combate. É no meio, é na parte central que o Ituano vem com as jogadas de perigo. Chega a zaga, tira, a bola sobra com o Edilson passou, o Thiago Alagoano também, bola sobra com o Pacheco arredonda a jogada, sai jogando com o Felipe Souto. O Souto já domina pro Ituano, vai escapando aqui na meia, caiu o Ituano atacando a esquerda do seu rádio, bola com o Marquinhos na ponta esquerda, olhou para a grande área, parte o Breno Lopes, faz o toque para Felipe Souto, tentou ganhar, a bola dividiu, sobra com o João Carlos, ele arranca em velocidade, adiantou demais João Carlos, tinha que ter soltado a bola, João Carlos perdeu o contato com ela, sobra com o Breno Lopes, Lopes agradece para Corrêa, o capitão chega, o experiente, o velho Corrêa, para Felipe Souto outra vez para Corrêa, o Corrêa dá uma visualizada, olha aqui pro pequenino Eduardo Lopes, ele dominou, sai da ponta, empurrou por dentro para Marquinhos, entrou na grande área, caiu, ele não deu. Ele caiu, estão pedindo um pênalti, a bola sobra aqui com o Garcês para Marco Antônio. Marco Antônio vai tentando ultrapassar a linha livre do gramado. Já nós vamos saber se foi ou não. Levantamento para Thiago Alagoano, chega a primeira zaga. Camila, lance duvidoso, hein, Camila? Bastante duvidoso, ele levou a mão no apito para ir para a boca e acabou desistindo no meio do caminho. Dúvida também para a arbitragem, muita reclamação por parte do Ituano, que seria pênalti para o Ituano, não marcado por parte do Marcelo de Lima Henrique. Informando para a Chama Construções, construindo sonhos e realizando sonhos sempre no melhor lugar. Nós não temos a imagem aqui. No meio do caminho tinha uma dúvida. Tinha uma dúvida no meio do caminho, mas que ele ia apitar, ia. Ele botou o apito na boca. Tava doidinho. Eu sinceramente, eu não quero dizer, eu preciso ver o lance. Preciso ver o lance. Rever. Mas que foi um lance muito duvidoso, foi. Foi um lance muito duvidoso, foi. Cidade, a rádio do futebol. Supermercado Delagnolo, há 11 anos, fazendo parte da sua família, no bairro Dom Joaquim. Cai o Juan Carneiro. Cai o goleiro do Brusque, vai ser atendido pelo médico ali do Brusque. Mão na coxa, reclamando a reclamação aí pela visualização em relação a onde ele está colocando a mão na coxa direita, o Juan Carneiro caindo e sendo atendido nesse momento. Não sei se realmente sentiu ou tá pra dar uma respirada. Ou pra dar uma respirada. 15 minutos, eu não sei se o Delamar tá acompanhando o jogo aí, Delamar. Se você tem a imagem ou não, porque foi um lance muito duvidoso. O jogador Marquinhos ia passando, cai. E o árbitro ameaçou apitar e parou no meio do caminho. 3 para o Brusque, 2 para o Ituano. No som da sua Rádio Cidade, uma rádio completíssima para você. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estamos no AM850. Você acompanha no Facebook e no YouTube, no aplicativo da Rádio Cidade e também no Radiosnet. Cidade, a rádio do futebol. Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes no cartão.
Tudo certo com o Juan Carneiro. Ô, Clodoaldo. Diga. A imagem que mostra na TV, inclusive o próprio comentário de quem está narrando pela TV, está dizendo que, apesar do lance estar ainda em dúvida com relação ao lance, na visão deles realmente pega, mas não é nítido essa falta. Então fica a dúvida realmente. É a dúvida. Porque a câmera não estava muito focada ali para realmente matar de uma vez essa dúvida, né? É verdade. Mas os caras estão correndo atrás de tudo, hein, Meu Deus, pelo amor de Deus. O cara saiu da ponta direita e ia chegar na ponta esquerda. Tá mudando aí, Camila Costa. Sai o número 10 na equipe do Ituano, o Eduardo Lopes, para a entrada do 17, Guilherme. Essa alteração para a Chama Construções, construindo e realizando sonhos sempre no melhor lugar. Olha pro relógio, estamos com 16 minutos e meio jogados. Juan Carneiro vai bater o tiro de meta, Pedrito movimentou, empurra na frente na direção ali do Marco Antônio, sobe o zagueiro, sobe o Sueliton, bola vai sobrando com falta, Sueliton foi pro chão, ele marca a falta, é falta que favorece o Ituano, tem pressa o próprio Sueliton, ele dá uma visualizada no Marquinhos, dá uma olhada também ali atrás, onde está o Sueliton, prefere o toque para Pacheco já domina o lateral direito marcado pelo Marco Antônio, devolve a jogada, outra vez com o Sueliton para Breno Lopes chama rapidamente o Felipe Souto recolhe a bola na cabeça do grande círculo, devolve a bola primeira pro Guilherme, ele já dominou, marcado longe pelo Emerson Martins, empurra com Marquinhos, seu pé canhoto, movimenta, 2 em cima dele, faz o toque para Guilherme, Emerson Martins chega, tenta conter o avanço, a bola bate no Edilson, bate também no jogador do Ituano, mas o árbitro prefere dar a posse de bola para o Ituano com Breno Lopes. Cidade, a rádio do futebol. A Van, cada vez mais conectada com você e com o nosso Bruscão. Sueliton, o quarto zagueiro, toca de lado, Sueliton pede, recebe, trocam figurinhas, outra vez pro Sueliton, ele tem à sua frente a marcação do Thiago Alagoano, o Guilherme pediu, recebeu, tentou fazer a finta, bate no Guilherme escuro, sobra com o próprio Guilherme, ele passa como um foguete na primeira, por baixo, é falta do Janson, foi no lance anterior. E o João Carlos fica com a bola presa ali, Camila Costa. Acabou aí tentando retardar o começo do jogo por parte do Ituano. O João Carlos, o Janson reclamou muito de que não houve falta, mas está marcada a falta. E o Emerson Martins caiu, viu? Caiu. E vem o Guilherme Escuro, já está se preparando para entrar aí na equipe do Brusque. E o Guilherme Índio também, isso? E o 18, o Índio também. Já estão aí no aquecimento, já no local ali para fazer a entrada. Já vai acontecer a substituição no time do Gerson Testoni. A entrada... vai sair o Emerson Martins. Exatamente, deve ser essa substituição então aí que o Testoni vai fazer. E agora. O Índio, no lugar de quem? No lugar de quem, comentarista? Aposta em quem, comentarista? Eu acho que ele vai tirar... Não, será? Bom... Confirmando então a alteração, sai o número 5, Emerson Martins, para a entrada do 17, Guilherme Escuro. E agora sai o número 2, Edilson, para a entrada do 18, Índio. Essa alteração na equipe do Brusque. A entrada do Guilherme Escuro é aquilo que eu vinha dizendo. Há um corredor ali no meio onde tem um vazio. Porque não tá pegando. Vem o Ituano, vamos lá. Correia bate a falta, sobe o zagueiro do Brusque, tira, sobra com o Índio. Ele divide, cai, a bola bate no Marquinhos, bate também no jogador Índio, sai pela liga lateral. Ele prefere o toque pro Correia. Correia colocou na grande área e inverteu a jogada lá na ponta. Seria pro Matheus Santos, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade, aí tu vai pra cima dele, sobra com o Matheus Santos, rente a linha aqui, divide lá a linha de fundo, ele dominou, faz o toque errado, o Garcês chega, falta do Matheus Santos. E a saída do Edilson, a entrada do Índio, comentarista. Talvez o Edilson tenha cansado, tá? O Índio vem com uma mais força, certo? Ele corrige aquilo que eu havia dito, então estamos vendo o mesmo jogo. A velocidade do Ituano pelo meio é em função da não pegada, a característica que tem o Emerson Martins. Bota o Guilherme Escuro, que é um jogador de mais pegada, e deixa o Índio ali livre pelo setor direito para buscar velocidade e assim prender também o time do Ituano ali atrás. Índio já domina, já com o seu uniforme todo sujo, isso, Índio tem que jogar mesmo, tem que se sujar mesmo, Índio. Índio dominou, tentou fazer a finta por baixo. Índio gosta de terra, né? Gosta de lama, é o seu habitat natural, é posse de bola favorecendo outra vez a João Carlos, ele prefere olhar ali a presença do Marco Antônio, toca para Índio dominou, chega por baixo, Breno Lopes tira, ela sobra com Marquinhos para Guilherme, marcado, ele faz o toque atrás, no está o Correia sai jogando com o seu zagueiro que é Léo Santos. Cidade, a rádio do futebol.
Ótica Moderna tem de tudo. É só você aproveitar. Guilherme Escura, a primeira dele no jogo, empóbora com o Thiago Alagoano. Léo Santos já estava impedido. O Thiago Alagoano, ele leva vantagem, deu vantagem. A bola vai sobrando aqui na ponta com o Felipe Souto. Felipe Souto para Breno Lopes. Ele domina a jogada marcada de longe pelo Índio. Lá vem o Breno Lopes, do lateral esquerdo, faz o toque para trás. Bola bate no Índio e sai outra vez pela linha lateral. 19-20, Cidade a Rádio do Futebol. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. Correia domina a jogada na linha que divide o gramado, atravessa um pouco à frente, devolve com seu lateral, que é Breno Lopes, marcado pelo Índio, empurrou na frente para talhar. Esse é bom de bola, perigoso. Chega aqui, João Carlos, dá um bico, tira de qualquer maneira. E atenção, galera, relógio, bola, e relógio. A van cada vez mais conectada com você, com o nosso Brusque Confere. Hora certa do Brasil. Em Brusque, 9 da noite, mais de 26 minutos. Consórcio Pride, com seus sonhos estão em nossos planos. Despachante Mafra, parcelamento da documentação e até 12 vezes no cartão. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Confere tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, 21 minutos e meio jogados. Levantamento é para Marco Antônio. Marco Antônio vai chegar no fundo, chega primeiro Breno Lopes. Eu disse 21 minutos e meio jogados, etapa complementar de jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da cidade está dizendo: Brusque tem 3, Marco Antônio, Thiago Alagoano e Garcês. Ituano 2, Gabriel Talhari e Felipe Souto de Lamar Silva. Quando o Bragantino faz o segundo gol agora no Campeonato Brasileiro da Série A. Edmar, 21 minutos, Bragantino 2, Atlético de Minas 1. Pela Série B, Confiança e Operário vão empatando em 1 gol, CRB e Guarani vão empatando em 0-0, informando Zembir. A cerveja nota 10, beba com moderação. Ayrton na bola, na cobrança do lateral. Quero aproveitar e mandar um abraço especial ao nosso Francisco Carlos também, tá na escuta, torcendo como sempre fielmente por esse time de futebol. Posse de bola aqui na frente, a tentativa de jogada com o Zé Matheus foi pro fundo, perdeu, falta pra cima dele. É uma falta perigosa, porque vai vir bola pra dentro da grande área. Na verdade era o Thiago Alagoano que estava lá na ponta canhota tentando fabricar uma jogada e conseguiu uma falta. Cidade, a Rádio do Futebol. Recicle, uma força em defesa do meio ambiente. Anunciando para o próximo sábado, Carlos Renault e Orleans, Campeonato Catarinense da Série C. O vovô também quer subir, mas é para a Série B do Campeonato Catarinense. Só um minuto, porque tem uma falta perigosa, vem na cobrança, Ayrton, vai todo mundo para dentro da grande área. Tô sentindo o bom lance, eu quero um bom lance para que esta rede balance. A direita do seu rádio, você torcedor que está com a Rádio Cidade, a imagem pode ser sua, mas o som é nosso, ponto final. Lá vem Ayrton, correu, pé esquerdo, calibrou, levantou na direção do Índio, colocou na grande área, ajeitou no peito, a bola bate no Índio e sai pela linha do fundo, é tiro de meta, pois não, de Lamar Silva. Só um dado importante com relação à nossa transmissão, só para você ter uma ideia, 8 canais do YouTube estão retransmitindo a nossa transmissão, que totaliza aí um total de alcance de audiência de 3.800 ouvintes. Só a nossa emissora está com 3.970 nas nossas plataformas, ou seja, audiência maciça, como sempre, na cidade. Aquilo que é digital aparece aqui no nosso canal. Tá aí a informação, a estatística, os números. A bola na frente com o Marco Antônio. Marco Antônio não chega, primeiro lateral. Pacheco tira a bola, sobra na frente com o Matheus Santos. Matheus Santos tentou passar, chega Ayrton, fecha ele a porta, ganha a jogada, empurra para Thiago Alagoano, sobe primeiro o Suelton, ele ajeita no peito, coloca no chão. É isso, meu filho, no chão é que se joga futebol. Futebol bonito jogado para Brusque Ituano nesta noite de segunda-feira, valendo vaga ao Campeonato Brasileiro da Série B. Olha o Felipe Souto, o moço criado no Atlético Mineiro, faz o toque para Guilherme para Suelton inverteu a jogada para Correia. Ele trabalha na meia direita, o Ituano ataca a esquerda do seu rádio. É lá na meia direita que perde outra vez o Marquinhos para Pacheco, lateral se projeta no campo ofensivo, marcado de longe. Empurra a jogada outra vez aqui pro Guilherme tentou outra vez o Pacheco para Felipe Souto. O toque na ponta, olha para a grande área, vai pintar o cruzamento, o levantamento para Talhari, chega Jansson. O gigante de Caxias com o pé direito coloca a bola pela linha lateral. Cidade, a Rádio do Futebol. Rio Vivo Ambiental, há 20 anos cuidando do nosso meio ambiente. Matheus Santos foi pro fundo, pé direito levantou, Everton Alemão, ele corta, coloca mais uma vez a bola pela linha lateral, é manual para o Ituano, atacando a esquerda do seu rádio. 24 minutos e 40, 3 para o Brusque, 2 para o Ituano. Bola com o Pacheco movimentou, chega primeiro, tira de qualquer maneira, ali é o Zé Matheus, ele dá um bico na bola, bola bate
bate no Correia e vai embora. Comentarista nota 10, 25 minutos, quase 25 desse segundo tempo, 3 para o Brusque, 2 para o Ituano. E o jogo, comentarista? O Brusque está muito recuado, tem que sair mais pro jogo, né? O Índio até agora não entrou, né? Tem que sair mais pro jogo, porque senão fica recebendo pressão o tempo todo ali no sistema de ataque do Ituano, e uma hora os caras chegam no empate, então tem que voltar a atacar. Juan Carneiro bate o tiro de meta na direção de Maurício Garcês, sobe, não dá em bola sobra com o Thiago Alagoano, ele perde o contato com a bola porque chega o Pacheco, a bola atrás com o Pegorari, ele dá um bico na bola de qualquer maneira. Baianinho lá em Tubarão, vindo a gente, obrigado Baianinho, olha o Ituano, falta do João Carlos em cima do Marquinhos, é uma falta perigosa na frente da grande área, minha Nossa Senhora das Chances, Juan Carneiro já se encostou lá no poste direito, vai ter amarelo pra quem? Pra João Carlos, Camila? João Carlos, cartão amarelo, parou a jogada por parte do Ituano. É mais uma falta, aquele perigo que sempre leva o Brusque, né? A concentração aí dos jogadores do Ituano, sempre jogada ensaiada, falta marcada contra a equipe do Brusque, informando para o Véu Veículos, alegria de ser Chevrolet. Cidade, a rádio do futebol. SC Convênio Class. Esse plano é de Brusque, é daqui. 26 minutos do segundo tempo. O Ituano tem uma falta na frente da grande área. Felipe Souto tá por ali. Correia da mesma forma. Juan Carneiro pede 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores na barreira. Marcelo de Lima Henrique. Vai mudar o Ituano daqui a pouco. 2 jogadores prontos para entrar. Vai ter falta perigosa, Felipe Souto e Correia. Atrás tem Guilherme Tagliari. É um lance perigoso. Juan Carneiro tá lá. Juan Carneiro tá tentando olhar a bola. Autoriza o árbitro. Vem na cobrança, é Correia, pé direito, passou pela bola. Felipe Souto vai correr, arriscou, rolou pra Tagliari, bateu em cima da barreira. A bola sobra com o Janso, ele tira de forma equivocada, ela sobra na ponta com o lateral Pacheco do Ituano, faz o toque pra Matheus Santos. Santos dominou, arriscou, bateu pro gol, a bola explode em cima do jogador do Ituano, embucha o contra-golpe para o Brusque. Bola com o Maurício Garcês. Garcês tem Índio pedindo, ele vai levando, vai conduzir a jogada, parte o Índio no meio do caminho, empurrou errado, Garcês entregou no pé do adversário. Cidade, a rádio do futebol. Chama Construções, construindo e realizando sonhos, sempre no melhor lugar. Pro jogo, a bola com o Índio, ele domina, chama o Guilherme Escuro tem de lado, Ayrton pedindo, já vai mudar Ituano, né, Camila Costa? 2 alterações, o 22 vai entrar e também o 18. Bola com o Ayrton na ponta esquerda, o Brusque atacando a direita do seu rádio, vai pra cima dele o Pacheco, bola com o Thiago Alagoano, ele sai do Correia, traz a bola pro centro do gramado, devolve com o Guilherme Escuro respira, o relógio vai embora, 27:40, tem muito jogo ainda, tá 3 para o Brusque, 2 para o Ituano, o Brusque vencendo, vai pra Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, vai pro Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, agora com o Zé Matheus pra Janso domina, devolve de lado com o seu quarto zagueiro com o Everton, o Alemão tá sendo marcado em cima pelo Guilherme, traz a bola pro pé direito, atrasa tudo, começa com o Juan Carneiro. Cidade, a rádio do futebol. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. Sobe outra vez o Thiago Alagoano, ganha a jogada na ponta, marcado pelo Léo Santos, lá vem o Thiago Alagoano, pé direito, tentou o toque pro Índio, sobra outra vez com o Thiago Alagoano, pra Guilherme Escuro, pode até bater pro gol, ajeitou, atravessou, a bola aqui na ponta pra Marco Antônio, João Carlos partiu como foguete, lá vem o Marco Antônio, dominou, bateu direto pro gol, faz o cruzamento, furou, ali o Thiago Alagoano, era o Garcês, melhor dizendo, a bola sobra com o Guilherme do Ituano, o contra-golpe é rápido na ponta pra Matheus Santos, marcado pelo Ayrton, é contra-golpe do contra-golpe, lá vem Matheus Santos, apostou velocidade, entrou na grande área, chegou na linha de fundo, adiantou demais, sai com bola e tudo, é só tiro de meta. E Ituano muda agora, Camila. Sai o número 9 para a entrada do 18. O 9 quem sai é o Gabriel Tagliari para a entrada do 18, Luiz Paulo. Essa é uma alteração que o técnico Vinícius Bergantin fez na equipe do Ituano. E a segunda alteração sai o número 11, o Marquinhos para a entrada do número 22, o Luizinho, completando as alterações do Ituano. Para a Massa Superforte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Bola na rede, Delamar Silva está informando na cidade, a rádio do futebol. Diz aí, Delamar. CRB abriu o placar aos 28, CRB 1, Guarani 0, Campeonato Brasileiro da Série B. Informando, Reciclo, uma força em defesa do meio ambiente. Bola com o Garcês para Marco Antônio, chegou no fundo, calibrou, levantou o gol! Tá impedido, não vale, Camila Costa. Já estava impedido antes do cruzamento, antes do chute para trás pelo gol. Foi o que marcou pelo menos a arbitragem, o juiz demorou um pouquinho para marcar. 3 para o Brusque, 2 para o Ituano. Informando para Zembiera, cerveja nota 10, beba com moderação.
João Carlos faz o levantamento, é pro Maurício Garcês, sobe o zagueiro, tira, vai sobrando novamente com Ituano, já vai mudar o Jefferson Renan. Jefferson Renan vai entrar daqui a pouco, camisa número 20, a bola com o Matheus Santos, ele domina a jogada, devolve a bola com o Guilherme, passa pelo Guilherme Escuro, Guilherme Escuro, lá pro Guilherme de Ituano, dominou, outra finta, caiu, falta pra cima do Guilherme. Quem que sai, Camila? Sai o número 11, o Marco Antônio, para a entrada do 20, Jefferson Renan. Alteração feita pelo Gerson Testoni na equipe do Brusque. Parabéns Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. Comentarista, essa mudança, comentarista. Perfeito. Agora, para alguém prender a bola, para segurar a bola, temos aí 30 minutos. Grande partida do Marco Antônio, hein, Clodovil? É verdade, outro que batalhou muito e jogou bastante também. É falta para Ituano. Correia vem para a bola. Jogadores do Ituano, os grandalhões, principalmente Léo Santos e Sueliton, já ali na frente da grande área. É Correia, o capitão experiente Correia vem pra bola, 3 para o Brusque, 2 para Ituano. 30 minutos jogados, etapa a completar. Correia correu pra bola, levantou a altura, sobe o zagueiro, tira Jefferson Renan da sequência. A bola sobra novamente para o Ituano. A bola com o Pacheco, levantou, sobe, Everton Alemão tirou, Felipe Souto domina, faz a finta na primeira, na segunda, chega Guilherme Escuro, ganha a jogada, linda bola pra Thiago Alagoano. Jefferson Renan tá aberto na ponta, lá vem Thiago Alagoano pra Jefferson Renan, apostou velocidade por baixo, chega Breno Lopes, o toque para colocar a bola pela liga lateral. E atenção, galera, relógio, bola e relógio. A van cada vez mais conectada com você, com o nosso Bruscão. Confere a hora certa do Brasil. Em Brusque, 9 da noite, mais 36 minutos. Ótica Moderna tem de tudo, é só você aproveitar. Consórcio Bright, com seus sonhos estão em nossos planos. E Despachante Mafra, parcelamento da documentação até 12 vezes no cartão. Confere, tempo e placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Augusto Bauer, 31 minutos jogados, etapa complementar do jogo. E aí, tá ligado, tá sabendo? O placar da cidade está dizendo... Brusque tem 3, Marco Antônio, Thiago Alagoano e Garcês. Ituano tem 2, Talhari e Felipe Souto de Lamar Silva. Na Série A do Brasileirão, o Bragantino vai vencendo o Atlético de Minas pelo placar de 2-1. Confiança e Operário vão empatando em 1 gol. E o CRB vai vencendo o Guarani pelo placar de 1-0, informando o Bom Parque. Olha, praticidade pro seu dia a dia. É bom, é prático, é Bom Parque. Futebol na cidade, uma rádio completa. Falta para o Brusque na cobrança de Zé Matheus, pé direito, correu pra bola, levantou para Everton Alemão de cabeça na grande área, olha o gol! Gol! Pra vestir essa camisa, o teu sangue sabe da história que tem que ter esse time. A bola pra dentro da grande área, a bola dividida, eu falei, os grandalhões estavam lá, ficou pra Jansson, livre, sem marcação, ele bate, a bola vai pro fundo da rede. O degrau da Série C está sendo tirado nesse momento, está sendo colocado por enquanto o degrau da Série B na vida desse time de futebol. Loucura demais, loucura de um time que até pouco tempo nada tinha na vida, agora tem tudo pra saborear. Jansson, na marca de 32 minutos jogados, etapa complementar de jogo, acreditar sim, pode chorar, torcedor, pode começar a vestir a sua camisa, torcedor. Ele vai lá, dá uma olhada no Pegorari, diz aí, Pegorari, todo craque tem que ter a sua bola, toda bola tem que ter o seu craque, é 32 minutos do segundo tempo, Jansson faz 4 para o Brusque, 2 para o Ituano, Camila. Falta cobrada por parte do Zé Matheus, setor direito de ataque do Brusque, a bola rebateu, sobrou nos pés de Jansson, ele o goleiro com categoria de zagueiro, sim, acabou chutando para o fundo da rede, sem chance para o Pegorari. Brusque 3, 4 e Ituano 2, informando para Zimbira, cerveja nota 10, beba com moderação. Um grande jogo, né, Clodovil? Comentarista, que loucura, comentarista. Que coisa louca. E o Jansson, hein? Na
hora certa, no lugar certo, porque a bola sobrou no pé dele, pedindo, me chuta, e ele chutou para fazer o 4º gol do Brusque, e penso que cabe mais. Delamar Silva Jansson foi pra rede, 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. Passe de bola favorecendo ao Thiago Alagoano, empurrou na frente, chega o zagueiro, tira pra sobra com o Pegorari, dá um bico na bola, e o gol do Jansson Delamar Silva. É o gol do número 480 do Campeonato Brasileiro da Série C, gol de número 31 da equipe do Brusque, e o 29º que sofre a equipe do Ituano, informando o Supermercado Delagnolo, há 10 anos fazendo parte da sua família. Futebol pra você no Campeonato Brasileiro Série C, bola com Felipe Souto pra Guilherme atravessa a jogada nas costas do João Carlos, vai sobrar aqui na ponta, tentativa de jogada com o Luizinho dominou, vai encarar o João Carlos, lá vem o Luizinho, entrou na grande área, João Carlos, a bola batendo, ele segue o escanteio, tá certo o árbitro, tá certo sim, bateu ali no João Carlos, saiu o escanteio, 35, vai mudar daqui a pouco o Brusque, vai mudar o Brusque por atacado, Gustavo Henrique e Claudinho, os dois prontos para entrar, Felipe Souto, cobrança do escanteio, calibrou, levantou, Jansson tira, sobra com Jefferson Renan, caiu falta em cima do Jefferson Renan, tá mudando o Brusque, Camila Costa. Sai o número 8, Zé Matheus, para a entrada do 14 na equipe do Brusque, o Claudinho, e a outra alteração já está após para entrar o número 30 do Brusque, que é o Gustavo Henrique, a gente só vai confirmar aí quem vai sair na equipe do Brusque, sai o número 22, João Carlos. Essas são as alterações do técnico Gerson Testoni para a Zambuja Mais, seu desconto de vantagens em saúde, um produto Hospital Azambuja. Teve amarelo ali, ó. Amarelo pra alguém ali. Será que foi pro Zé Matheus? Tá marcando amarelo, porque o Zé Matheus demorou pra sair. Comentarista, o Gustavo Henrique vai pra lateral, né? O Edilson vai pra lateral e ele puxa o Gustavo Henrique ali pra frente. Edilson saiu, né? Desculpa. Desculpa. O Gustavo Henrique pra lateral direita, João Carlos cansou. Zé Matheus cansou, pois não. Só pra confirmar a alteração do Ituano também, saiu o número 8 para a entrada do 16. Número 8 da equipe do Ituano é o Correia para a entrada do 16, que é o André Castro. E entrou também aí o número 18, o 19, né? 19, isso. Só confirmando o Paulinho também entrar na equipe do Ituano. Paulinho Dias, é isso? Paulinho? Paulinho. 19, é isso? O 15 é o Paulinho Dias. Entrou. Tá. 19, Paulinho. Tá, entrou o 15, é isso, Camila? Estou fazendo confusão aqui. Entrou o 15 e o 19? Não, entrou só o 19 e o Paulinho. Posse de bola outra vez aqui na frente é o Julinho, né? Camisa 19 é o Julinho, né? É isso? É, Julinho. É posse de bola. Julinho já faz o levantamento. Cruzamento. Claudinho caiu. Bola sobrou na frente da grande área para Felipe Souto. Para trás. A pancada do Paulinho. A bola foi embora. Entrou o 19 lá. O 19 no. Esse é o Julinho, que já jogou no Figueirense. Comentarista, são 37 minutos e meio. Comentarista. Já quero adiantar o meu voto aqui do melhor do Brusque. Já, então vai. Zé Matheus. Jogou uma barbaridade. Vamos votar daqui a pouco, Camila. Vamos votar daqui a pouco. Vamos deixar esse votinho aí guardado do nosso comentarista nota 10. Você participando, daqui a pouco você tem, logicamente, aí a Zembir. Vai participando. Zembir, a cerveja nota 10, beba com moderação. É, posse de bola favorecendo aqui o Guilherme Escuro de cabeça. Bola sobra com o Ailton. Ailton coloca no chão, coloca no terreno, empurra agora com o Thiago Alagoano para Ailton. 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. A Série B está próxima. A Série B tá ali na frente. A chave do Brusque. A chave já está nas mãos do Brusque. Ele já ganha a possibilidade de conhecer o seu apartamento da Série B. É posse de bola favorecendo outra vez ao Brusque. Não tem pressa, a bola com ali o Gustavo Henrique não. Quem tá na bola é o Ailton. Ailton assim, agora sim para Gustavo Henrique. Ele domina, marcado pelo Julinho. Empurra a bola na ponta, chama o Jefferson Renan. Sai da marcação do Breno Lopes, traz a jogada pro meio com o Claudinho. Claudinho devolve na direção ali do Gustavo Henrique. Chega o Julinho, tira. Ela vai sobrando com o Felipe Souto. O Correia foi embora. É posse de bola aqui na frente do Bira Pacheco. Empurrou na ponta. O toque é lá. Outra vez a tentativa de jogada. Quem vem para tentar conter o avanço é o Ailton. Levantamento na frente para Guilherme. Passa por ele, vai embora. Vai pela linha de fundo. Era o Luizinho que estava por lá. É posse de bola favorecendo a Juan Carneiro. Não tem pressa. Cidade, a rádio do futebol. Zani, mecânica auto diesel e gasolina. Viajou? A Zani revisou. Juan Carneiro, vai lá com calma. Vai lá.
calmamente para bater o tiro de meta. Quer ganhar segundos preciosos. 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. O Brusque está fazendo mais uma vez a história. O Brusque que esse ano veio para a Série C, está deixando ela por enquanto, está indo para a Série B. Vai ficar entre os 40 melhores times do futebol nacional em 2021. É posse de bola com o Felipe Souto. O Souto faz o toque errado do Guilherme Escuro. O Garcês, tentou o toque na frente para Thiago Alagoano. Ganhou outra vez o Garcês para Thiago Alagoano. Entrou na grande área, vai bater pro gol, faz a finta, pé direito, bateu fraco demais. Ele ficou muito longe da bola, né, Camila? Adiantou um pouquinho demais o Thiago Alagoano, fez a jogada individual, fez o drible e a finta, mas a bola acabou fugindo um pouquinho do pé dele. 4 para o Brusque, 2 para o Ituano, informando para Despachante Mafra, parcelamento da documentação em até 12 vezes. Hamilton Gamba ouvindo a gente, mandou mensagem. A Raposa tá ouvindo a Rádio Cidade. Obrigado, Hamilton Gamba. Olha outra vez o Ituano, o toque na frente, a tentativa com o Guilherme empurra a jogada lá com o Luizinho para Pacheco dominou na frente da grande área, marcado pelo Guilherme Escuro, empurrou, é pro Luizinho, calibrou, levantou, a bola bate no Ailton e sai pela linha lateral. Cidade, a rádio do futebol. Zembeer, a cerveja nota 10, beba com moderação. André Castro tá dominando, olha pra grande área, traz a bola pro pé esquerdo, levantou, sobe Ganso, ela sobra com o Luizinho, a chance de novo cruzamento, levou pro fundo no meio do caminho, chegou Reversa, levou uma pelas, acompanha, ela foi embora. O meu voto, vou votar no Garcês, não posso deixar de votar nesse menino, que chegou como um desconhecido, chegou como alguém que veio de um time chamado de Doce, e ele é o Doce do gol. O meu voto é do Garcês tem um voto, Zé Matheus também tem um voto, e o seu voto, Camila Costa? Vou acompanhar o Dilei, vou votar no Zé Matheus, muito valente na dividida, aquele gol foi providencial, aquela insistência dele no meio do campo, e já faz tempo que o Zé Matheus vem merecendo esse voto também de melhor em campo. A dupla de zagueiros também foi muito bem no jogo de hoje. O Brusque no geral foi um time empenhado. Aquele Brusque, né? É aquele Brusque que a gente tem saudades e que agora não tem mais a saudade porque ele voltou a jogar futebol. É isso, todos, sem exceção. Um pouco mais do que o outro, mas esse Brusque foi um time dinâmico, time disciplinado. Do Catarinense, da Copa do Brasil. Exatamente. E um adversário que está vendendo caro esse resultado. Falou tudo. O saque tá correndo uma barbaridade ainda. A bola com o André Castro. O Castro domina, deixa a bola com o Felipe Souto. Felipe Souto já tá tentando passar pela marcação, devolve a bola aqui com o zagueirão. Quem chega para dominar é Sueliton. Ele tá sendo observado pelo Thiago Alagoano. O Thiago já fez o dele. Marco Antônio também. Garcês e Hanson. Tá 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. Marcou Talhar e Felipe Souto para o Ituano. Bola com o Sueliton para Guilherme domina. Todo de olho no tempo de acréscimo. É posse de bola aqui com o Julinho. Olhou para a grande área. Calibrou, levantou. Juan Carneiro foi lá no alto e praticou a defesa. Cidade, a rádio do futebol. Aradef, 30 anos, crescendo com o Brasil. 42 minutos jogados, etapa complementar de jogo. É o som da sua Rádio Cidade. Tá subindo o Julinho, ele não ganha, passa pelo Jefferson Renan, vai sobrando aqui atrás, outra vez com o Sueliton, deixa a bola com o Paulinho Dias está dominando, devolve na frente na tentativa de Breno Lopes, chega Jansson, empobra para o Gustavo Henrique para Jansson, aposta velocidade, faz toque para Guilherme Escuro vira o corpo e começa a jogada, recalcula a rota com o Ayrton lá no lado esquerdo. Cidade, a rádio do futebol. Áudio Zoom, o maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. Pro jogo, a bola no pé do Jansson, o gigante de Caxias. Ele falou que ia fazer o dele, fez, hein? Ele disse: vou fazer o gol, Caixa. É posse de bola com o Juan Carneiro. O Juan Carneiro tá levanta, faz o toque, sobe. Léo Santos tira, vai somando com Claudinho. Claudinho tentou ficar com a bola, perdeu. Paulinho Dias ganha a jogada. Lá vem o Ituano, tentando o seu terceiro gol para colocar mais fogo no jogo. Tá 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. A bola na frente com o Luizinho mais atrás, chama novamente o Paulinho para Felipe Souto. O Souto com o pé canto, movimenta marcado de longe ali pelo Maurício Garcês. Deixa a bola com o Paulinho Dias para Luizinho, calibrou, levantou na entrada da grande área. A tentativa de jogada, a batida pro gol, pra fora! O chute do Guilherme foi embora, Camila Costa. Chute passou perto por parte do poste esquerdo do Juan Carneiro, que tava na bola, mas a bola passou realmente rente ao poste. Chute de fora da área da equipe do Ituano com o Guilherme, informando para Zembeer, a cerveja nota 10, beba com moderação. Juan Carneiro, direção do Brusque, se levanta, tá todo mundo em pé por aqui. Gerson Testoni ali tenta ajeitar o seu time ainda, sabe que tem jogo. O futebol só termina quando o juiz apita tudo. 43 minutos, etapa complementar de jogo. Que suplício, que loucura, que suplício. Tá 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. A Série B é logo ali.
É a próxima curva. Tem uma reta, depois tem a curva. E na curva vai ter ali uma linha de chegada com a letra B. É posse de bola com o Thiago Alagoano. Falta pra cima do jogador Pacheco. Ele cai também o jogador do Brusque. Sentindo câimbras. Correu demais esse time hoje. Jogou demais esse time hoje. Um jogo elétrico, um jogo eletrizante. Caiu o jogador do Brusque no outro lado lá, Camila. É o Garcês, né? É o Garcês cansado. Né? Exausto o Garcês, que correu muito e ainda pegou no primeiro tempo o campo aqui um pouco mais molhado, que dificultou ainda e cansou mais ainda, né? Garcês aí com câimbras, sendo... E não pode mudar, né? Sendo atendido pelo Thiago Alagoano, né? Informando para SC Convênio Class, esse plano de Brusque é daqui. 45 minutos. 45, já você vai ouvir o eletrônico, mais 15 segundos para os 45. A bola com o Breno Lopes, marcado pelo Jefferson. Renan faz o toque para Julinho. O Julinho avança no campo ofensivo, se atira ao campo de ataque o Ituano. Bola na frente com o Guilherme, marcado de longe pelo Thiago Alagoano, que também está ali jogando. Sabe que é importante. 5 minutos. Vamos a 50 minutos. Que loucura, que suplício. Vamos a 50 minutos. A bola com o Julinho dominou no beco da grande área. Olha para fazer o cruzamento, passou o Breno Lopes, empurrou para Breno Lopes, calibrou, levantou, bola bate no Jefferson. Renan Gustavo Henrique chega, tira de qualquer maneira. Ela sobra outra vez com o Julinho, divide, sobra com o Jefferson Renan. Ele vai puxar o contra-golpe, lá vem o Jefferson Renan, foi seguro na primeira, caiu, falta pra cima dele, o árbitro parou e marcou. Cidade, a rádio do futebol. A Zambuja Mais, o seu desconto de vantagens em saúde. Um produto Hospital Azambuja. O Brusque está nadando e não está morrendo na praia. É posse de bola outra vez com o Jansson. Jansson tá levantando, faz o toque lá no outro lado, chega o zagueiro, tira de qualquer maneira. Era o Pacheco, o toque é para Léo Santos. Léo Santos vai dominando, faz o toque aqui no outro lado, tentativa é com o Luizinho dominou, marcado pelo Ailton. Ele vai tentando a jogada individual, Breca faz o toque atrás, domina o campo com o Paulinho Dias. Tem Felipe Souto, Pirindo recebendo, ele fez um gol de falta, tá 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. A bola com o Breno Lopes, 46, mais 4 minutos. É posse de bola com o Paulinho Dias, ele dominou, Ituano domina com Felipe Souto, colocou na entrada da grande área, primeiro chega Jansson, cai, ele tá dando só escanteio, né, Camila Costa? Deu escanteio, o Jansson até fez aí o movimento de que havia sido tocado, mas o árbitro não viu assim, escanteio para a equipe do Ituano. Escanteio, vai todo mundo pra dentro da grande área, na cobrança se prepara por ali o Felipe Souto, prepara pra decolar, goleirão Juan Carneiro preocupado, vem Felipe Souto, pé esquerdo, calibrou, levantou, Suelton subiu, saiu a bola, ele marcou falta na verdade, marcou falta em cima do defensor do Brusque. Cidade, a rádio do futebol. Pele Seguros, tradição e qualidade definem a sua seguradora. 46, quase 47. Não sei se o narrador vai aguentar. É posse de bola para Juan Carneiro. O Juan Carneiro vem na batida. Eu já vi de tudo nesse futebol, já participei de grandes momentos, mas esse para mim vai ser histórico. Esse para mim também é emblemático. Me sinto um privilegiado. É posse de bola outra vez com o Juan Carneiro. Ele vai levantando, sobe o Garcês, sobe o Breno Lopes. Eu divido essa emoção com meu amigo Francisco Carlos. Eu divido essa emoção com o Peito de Aço, que também esteve muito aqui nessa Série C. Lá vem o Gustavo Henrique, caiu, falta pra cima dele. É falta pra cima dele. É falta em cima de Gustavo Henrique. 47 minutos, 47,5. Vamos até 50. Gustavo Henrique vem fazer a cobrança. O Brusque está indo para a Série B. Pode se beliscar, torcedor. Pode se beliscar, o Brusque está indo para a Série B. Sobe de cabeça, tira lá o zagueirão Léo Santos, coloca a bola pra fora, escanteio, não tem que ter mais jogo. 48, vai já tocar o eletrônico, 48 desse segundo tempo, 4 para o Brusque, 2 para o Ituano. Gustavo Henrique cobra a bola pra ele, mais atrás, ele vai levantando, empurra a jogada pra Índio, olha pra grande área, atrasa tudo, coloca o hino do Brusque, e eu quero falar o seguinte, abaixa um pouco, quero falar o seguinte. Ei, André Karnikovski, onde você estiver, doutor André Karnikovski, esse time, o teu time tá indo pra Série B, doutor André. Onde você estiver agora, nesse momento, doutor André Karnikovski, o teu time está indo pra Série B. Você que viveu intensamente essa camisa de futebol, o destino, a vida proporcionou esse momento, mas você não está aqui presencialmente, mas espiritualmente você está, doutor André Karnikovski. O teu Brusque, o teu pequeno Brusque está se transformando num gigante do futebol brasileiro, doutor André.
não! Vai terminar o jogo! Vai terminar o jogo! 49 minutos, mais 1 minuto, Marcelo de Lima Henrique olha pro relógio. A bola com o Julinho devolve com o Pacheco marcado pelo Guilherme Escuro, vai levando a jogada. Me sinto a voz embargada porque o momento é muito difícil, é um momento épico desse time de futebol, que lutou há muito tempo sem ter nada na vida e agora tem um pouco para dividir com seu torcedor. Jefferson Renan tira, ela sobra aqui na frente com o Índio, vai terminar o jogo, eu tô de olhando, é no hábito do jogo, mas pode ser mais um gol agora. Bora com Jefferson Renan, ele coloca a bola na ponta, jogadores do Brusque vão invadir o gramado, Guilherme Escuro faz o toque para HC, chega o zagueiro, tira, acabou! Acabou! Existe uma coisa na vida que se chama atitude. Esse time teve atitude na hora certa, no momento certo do momento, no momento onde fraquejou, buscaram forças. O Brusque está na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Brusque vai jogar a 2ª Divisão Nacional. Será conhecido o pequeno e gigante Brusque a partir de agora. Jogadores caem no gramado. Gerson Testoni, o técnico, jogadores se abraçam, jogadores choram. Diga, Camila! Estou aqui com a diretoria do Brusque, conversar aqui com o André Resini. André, que acesso, uma vitória difícil, a emoção nesse momento. É um momento de muita alegria, mas de falta de palavras nesse momento. Saber tudo que nós passamos nesses 11 anos de trabalho e chegar num momento desse que não foi planejado. O futebol não se planeja. O futebol, o planejamento é jogo após jogo, competição após competição. E esses jogadores, a nossa comissão técnica, a nossa diretoria incansável, sempre acreditando, trabalhando com muita dedicação,